Este é o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o seu, o meu, o nosso Pacaembu. Você que se liga na Globo, as duas maiores cidades do Brasil unidas pela paixão do futebol. Estádio Municipal do Pacaembu em São Paulo, num domingo de Fla-Flu, 74 anos depois, o clássico mais charmoso do Brasil volta a ser disputado no estádio mais charmoso do Brasil. O Estádio Municipal do Pacaembu, oh, saudade do seu Evilásio, rapaz. Tivemos a voz do locutor oficial do Pacaembu, o meu, o seu, o nosso Pacaembu. E aqui nós estamos nesse clima de Fla-Flu, jogo da Taça Guanabara, é jogo importante, é clássico, é a luta pela classificação. E olha, o Celso Repórter toma conta dos acontecimentos que estão rolando no Pacaembu. Alô, Richard Souza. Oi, Luiz, boa tarde para todo mundo. Enquanto não começa o Fla-Flu, os torcedores aproveitam para dar um passeio pela história do futebol aqui no Museu do Futebol, que fica no Pacaembu. E um dos pontos altos é quando o torcedor chega aqui no gramado. Hora de fazer aquela selfie. E aqui nós temos dois torcedores, um tricolor e um rubro-negro, ambos lucianos. O Luciano, que é de Niterói, mas mora em São Paulo há um bom tempo, vai curtir pela primeira vez no Fla-Flu aqui, Luciano? Pois é, primeira vez no Fla-Flu aqui em São Paulo. Eu vou acompanhar o meu tricolor aqui, ganhando do Flamengo. O Luciano rubro-negro, Luiz, ele é mineiro. E aí? Rapaz, 500 quilômetros para ver o Mengão, 3-1 em cima dos tricoletes aqui. 2 do Sheik e 1 do Guerreiro. Pra cima dele, Mengão! E não é a primeira vez que rola um Fla-Flu aqui em São Paulo, não. Exatamente no Pacaembu, em 1942, pelo torneio Quinela de Ouro, os times se enfrentaram aqui. Naquele tempo, 0-0. E hoje, rapaziada? 2-0 Fusão. 3-1 tranquilo. Freguesia de sempre. É isso, Luiz. Tá crescendo a expectativa pro Fla-Flu aqui em São Paulo. Mengão! Fusão! 74 anos depois, tá um clima delicioso aqui no Pacaembu. Você viu que o Museu do Futebol termina com uma visita, com a vista do estádio do Pacaembu, e funcionou hoje até as 2 horas da tarde, que é uma das joias aqui desse complexo do Pacaembu, que tem o ginásio, que tem a piscina, que tem a praça e que tem todo esse clima de Fla-Flu na tarde do seu domingo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta, é Fla-Flu no Pacaembu na tarde do seu domingo. Bom, vamos movimentar os nossos repórteres, começando com informações do Flamengo, que é o mandante do jogo. Alô, Marcelo Correge. Alô, Luiz Roberto, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os fisiologistas do Flamengo identificaram um desgaste acima da média nos jogadores nesta semana. Resultado de uma temporada atípica. De 15 jogos que o Flamengo fez neste ano, apenas um foi no município do Rio de Janeiro. Mesmo assim, o técnico Muricy Ramalho vai repetir a escalação da equipe que perdeu para o Confiança na quarta-feira pela Copa do Brasil, Luiz. E vamos confirmar a escalação do Clube de Regatas do Flamengo para você. O Flamengo vai a campo com a seguinte formação: Paulo Vitor, 48, Rodinei, número 2, Wallace, 14, Juan, 4 e Jorge, número 6. É a defesa rubro-negra. Aí a trinca do meio de campo: Cuéllar, número 26, William Arão, número 5 e Ederson, número 10. Os 3 atacantes do Flamengo: Marcelo Cirino, número 7, Guerreiro, vestindo a 9, e Emerson Sheik, número 11. Cirino e Emerson nas pontas e o Guerreiro completando o ataque rubro-negro. Escalação escolhida pelo técnico Muricy Ramalho. E o Fluminense que tem volta importante, Carlos Gil. É isso, Luiz, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o Leverkusen, que é super sincero, super verdadeiro, também não gosta muito de mistério, não. O time que vem a campo é exatamente o que ele escalou no coletivo de sexta-feira, treino aberto, a imprensa, todo mundo viu, é o time que vai jogar com o Fred, que se recuperou de lesão muscular e estreia na Taça Guanabara, a última partida que ele tinha feito ainda na fase anterior do Campeonato Carioca. Luiz. Vamos confirmar a escalação do Fluminense Futebol Clube para você. O tricolor vem a campo com Cavalieri, número 12,
Novidade na direita, Jonathan, número 2. A zaga tem Henrique, 33 e Gum, número 3. Wellington Silva joga na lateral esquerda com a número 25. Fluminense tem então 2 volantes, o Pierre com a número 5 e o Cícero, número 7. Uma linha de 3 meias com Gerson, número 11. Diego Souza com a 10 e Gustavo Scarpa, 40. Com 6 gols no campeonato, Fred volta vestindo a camisa 9. A escalação escolhida pelo técnico Levir Coupe. Vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta tarde no Pacaembu. Fla-Flu no Pacaembu. Rodrigo Carvalhais de Miranda com o Silbert Faria Sisquim e o Michael Correia como seus assistentes. Eu tô aqui com o Maestro Júnior, comentarista Globo. Tá bonito o Pacaembu, a torcida do Flamengo em maior número e fazendo uma festa belíssima. Você jogou tantas vezes no Pacaembu, sabe bem como é prazeroso jogar no Pacaembu. Fla-Flu você não jogou, Júnior? Não, infelizmente não. Há 72 anos, há 74 você não era nem nascido. Mas você sabe que eu fui o jogador que mais vezes jogou Fla-Flu, né? 48 vezes. Em toda a história. Eu acho que o cenário está montado realmente, Luiz. E a gente espera que os jogadores, né, que os times possam retribuir tudo isso que a gente viu, esse ambiente que está aqui dentro do Pacaembu hoje com um bom jogo de futebol. Luiz, diga! Dá tempo da gente ouvir uma palavrinha do Levir Coupe aqui. Levir, rapidamente, o quanto o Fred aguenta? A gente sabe que ele está voltando de lesão. Não, o quanto ele puder. Tá nos pés dele, né, e no corpo dele. Nós conversamos antes do jogo. Eu prefiro assim, que ele entre 100%. Claro, não é mais do que isso, é 100%. Até onde ele puder. Com certeza nós faremos substituições durante o jogo. Obrigado, Levir. Bom jogo. Luiz. Muito bem, Carlos Gil. Se o Correia tiver condições, é só chamar. Aqui. Então vamos lá, garoto. Para falar com o Muricy Ramalho. Muricy, essa semana você falou sobre o desgaste provocado no time, com excesso de jogos fora do Rio. Só que o Fla-Flu no Pacaembu é algo especial. É um estádio histórico para o futebol brasileiro e um clássico muito charmoso também. Qual é o teu sentimento, até como pessoa que viveu muito tempo da vida? Mas por isso mesmo que a gente está levando muito a sério. Claro que nosso time não está assim 100%, né, fisicamente, mas a gente não pode, num clássico desse, tentar pôr um time alternativo. Né? É uma coisa muito séria, faz parte da nossa cultura. Então vai o time que está jogando, está considerado titular, e a gente espera realmente ter muita determinação e esquecer um pouco esse negócio de cansaço, que a gente sabe o que acontece, mas é o que nós temos que lutar por isso. Obrigado, Muricy. Luiz Roberto. Estou aqui com o Paulo César de Oliveira, que já apitou Fla-Flu também, não apitou, Paulo César? Já apitei. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Tive a oportunidade de apitar 2 vezes esse grande clássico. Uma no campeonato, no torneio Rio São Paulo em 2000 e a outra pelo Campeonato Brasileiro em 2007, mas lá no Maracanã. Pro juiz também é legal, né? Clássico, o cara também vem diferente. A animação é outra, né, PC? Sem dúvida nenhuma. Vem focado, sabe que tem uma grande responsabilidade pela frente, tem feito um bom campeonato, esse é o 4º jogo dele. O Rabelo, que é o presidente da comissão de arbitragem, deu uma seguradinha nos árbitros experientes no começo do campeonato e agora tem utilizado nessa fase decisiva da Taça Guanabara. Neste momento está sendo respeitado 1 minuto de silêncio no Pacaembu. Homenagem a Gabriela Maia Gouveia, Carlos Antônio Sampaio e Luiz Carlos Toffoli, o gaúcho, grande ídolo da torcida do Flamengo, centroavante do título de 92 com o Júnior. Nosso carinho, alô Inês, beijo carinhoso. E o gaúcho nos deixa uma saudade enorme. Autoriza Rodrigo Carvalhais de Miranda. Bola rolando, Fla-Flu no Pacaembu. Tá valendo para você ligado na Globo em todo o Brasil. Bola vai saindo em lateral para o Fluminense. Pela esquerda de ataque, já deu para perceber, Fred está de volta. Depois de um período em que muita gente imaginava que seria maior, Fred conseguiu encurtar sua recuperação e o Fluminense sentiu muito a falta do Fred. Aí o Gum, veja que o Henrique está jogando como 4º zagueiro, está marcando do lado esquerdo da defesa do Fluminense. O Gum volta a ser titular. Trabalhando com o Pierre, toca no Fred, outra vez no Pierre. Cá entre nós, hein? Você que está ligado no Brasil, em todo o Brasil na Globo. Tá bonito o cenário com Flamengo e Fluminense, as tradicionais camisas, o Flamengo com a sua tradicionalíssima camisa rubro-negra. O Fluminense está jogando de branco para provocar um contraste mais legal. Muitas vezes os dois já jogaram com suas camisas número 1, mas está lindo, cenário perfeito para você. Olha lá o Jonathan para fazer a cobrança de lateral para o Fluminense.
Ela passa pelo Fred, vai chegando o Cuéllar, mas houve a falta sobre o Fred, marcada pelo Rodrigo Carvalhais de Miranda. O Wallace continua sendo o capitão do Flamengo, o Fred é o capitão do Fluminense. Mais um domingo de muito calor em São Paulo, não há previsão de chuva, ainda bem, né? Nesse sentido de machucar as pessoas, as chuvas das últimas 2 semanas foram muito fortes, provocando mortes na cidade de São Paulo. Os reservatórios já estão praticamente cheios. A chuva é sempre bem-vinda, mas desde que ela não provoque transtornos e não machuque as pessoas. Aí Jonathan, dominando pela direita, tenta a jogada mais à frente. Diego Souza, recebeu em profundidade, Fred fechou, Gustavo Scarpa não alcança. Aí o Diego Souza, fazendo o papel que se espera dele, atrás do centroavante, encostando, agredindo a área. Na primeira jogada de ataque de gol do jogo, Júnior. Já dá para reparar, Luiz, que o Gerson, ele puxa seu marcador um pouco para o meio para que possa aparecer, né, esse espaço nas costas do lateral. E o Diego, como tem uma certa velocidade, poder se inserir ali como aconteceu agora. Se a bola veio rasteira, fatalmente o Fred chegaria. É a segunda rodada da Taça Guanabara. 8 times, todos contra todos em turno único. Os 4 mais bem colocados se classificam. A melhor campanha, o time de menor campanha será o campeão da Taça Guanabara. E campeão e vice da Taça Guanabara leva a vantagem do empate para a fase semifinal. Veja aí o Wallace. Diga. Falando sobre as mudanças do Fluminense, né, até certo ponto incomuns de uma rodada para outra, tantas mudanças de caráter técnico e tático, saíram o Edson, Marlon, Giovani, Marcos Júnior, entraram Gum, Pierre, Gerson, Jonathan, além do Fred, é claro. O Levir justificou dizendo que ele está testando ainda formações, e é isso porque ele acabou de chegar, né? O Fluminense já fez muitos jogos esse ano, mas não com o Levir. O Levir jogou uma partida com os titulares, contra o Botafogo, enquanto o Criciúma na Primeira Liga era um time alternativo. Está jogando o Emerson Sheik do lado esquerdo. O Emerson não é um cara de muitos gols, mas na decisão da Libertadores da América contra o Boca aqui pelo Corinthians, ele fez os 2 nessa trave que ele está atacando, por sinal. Cavalieri vai saindo protegido pelo Wellington Silva e pelo Henrique. Cavalieri dá um chutão buscando o Fred, e que se livrou da bola. Diego Souza, o toque foi curtinho do Cuéllar, e o Diego Souza roubou, e na sequência o Juan foi obrigado a fazer a falta. É o primeiro cartão amarelo do jogo. Paulo César de Oliveira, com 4 minutos, o primeiro cartão da partida. A gente viu pela repetição e está vendo outra vez, o Juan, ele não disputa a bola, ele vai direto nas pernas do Diego Souza, interrompe o contra-ataque e foi muito bem advertido. Diego Souza e Cícero preparados para a cobrança da falta. Cícero um pouquinho mais distante agora para bater de canhota. O Diego Souza bate de direita. É uma falta muito distante. Veja que os jogadores do Fluminense, inclusive, se posicionam, a defesa do Flamengo também, além da barreira. Vamos ver o Diego Souza. Tentou uma levantadinha na esquerda para o Cícero. Subiu o Marcelo Cirino. De cabeça ele tira. Aí tenta despachar para o ataque. Botou força demais. Ela vai saindo ali em lateral para o Fluminense. Daí o Ederson. Muricy repete o time. Você está vendo o Jonathan do Cruzeiro. O Jonathan que jogou fora do Brasil. Jogou na Itália. Teve em times importantes. Repatriado. Ganha pela primeira vez a oportunidade de sair jogando com a camisa do Fluminense. Que tem o Gum de volta ao time titular. Veja aí o Jonathan. Emerson Sheik pressionando. Ele adianta buscando o Gerson. Desarmado pelo Jorge. Jogadores do Flamengo ficaram apontando como se fosse um desvio, se houvesse um desvio no jogador do Fluminense, mas juiz e bandeirinha marcaram lateral para o Fluminense. Já deu para perceber o Guerreiro cobrando dos companheiros do setor ofensivo, mais marcação na saída de bola do Fluminense. Veja o trabalho do Henrique. Henrique para o Wellington Silva. Wellington Silva domina do lado esquerdo. É um lateral direito. Ele sempre jogou dos dois lados, embora a posição preferida, original, seja a lateral direita. Mas tem uma dificuldade, Luiz, que é o cruzamento, quando ele consegue fazer as mesmas jogadas que ele faz pelo lado direito, na hora do cruzamento com a perna esquerda. O resto ele cobre porque é lateral por origem mesmo. Diego Souza tentou um toque de calcanhar. Aí chega bem para fazer a recuperação, sai jogando para o time do Flamengo, Jorge. Trabalha mais atrás para o Wallace. Wallace faz a bola chegar do lado direito com o Rodinei. Rodinei para Marcelo Cirino. Marcação do Wellington Silva. Cirino adiantou para o Guerreiro. Guerreiro buscou o Ederson. Dividida, a bola toca na canela do Ederson. E vai ficando com o Diego Cavalieri.
Está jogando Gustavo Scarpa. A esquerdo vira completamente o jogo lá para o Jonathan. Que virada do Gustavo Scarpa, rapaz. Brigou o Gerson, ganhou. Chega o Emerson pressionando. Gerson vai na dividida. A bola espirra e fica com o Jonathan. Levir Coupe e Muricy Ramalho, os dois técnicos ainda na busca do 11 ideal. Sai jogando o Flamengo, recuperação do Rodinei, passe equivocado. Cícero recupera, toca mais atrás para Henrique. Marcado em cima, pressionado pelo Guerreiro, com falta, está marcada pela arbitragem. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, experimente a rotina hora do sono. E hoje, depois do futebol, tem Carol Castro, Heloísa Perissé, Michel Teló. E a grande final do quadro A Capela. É o Domingão do Faustão, logo depois do futebol. Wellington Silva não alcançou, não. Lembrando que o Flamengo vem de jogar pela Copa do Brasil, enfrentou tá aí o Levir Coupe, o Muricy mais à frente, dois gigantes, né? Dois grandes técnicos do futebol brasileiro, com conquistas de destaque nos últimos anos. O Levir no Atlético Mineiro, conquistando além do estadual, uma Copa do Brasil, que sem dúvida entrou para a história, porque era um título inédito para o Clube Atlético Mineiro. Está jogando o Fluminense, bola com o Cícero. Veja o trabalho do Pierre. Mais atrás com o Gum. Jonathan. Veja aqui como informou o Corrégio. O Guerreiro pediu, os jogadores do Flamengo subiram um pouquinho a marcação. O Ilharão foi lá pressionar o Cícero. Atrás no Gum. Faz a bola chegar ao Wellington Silva do lado esquerdo. Pacaembu com grande público. Por se tratar de um Fla-Flu, públicos grandes são normais. E sempre que os times do Rio se apresentam em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro ou pelo Rio-São Paulo, outras competições, nós temos sempre uma presença marcante de público. Sinta aí o Pacaembu, se do Flamengo aumenta o volume. Lembrando, Luiz, que 28 mil ingressos foram destinados à torcida do Flamengo e todos foram vendidos. Já no setor destinado ao Fluminense, o tobogã, foram 10 mil colocados à venda exclusivamente para o Fluminense. Até as 2 horas da tarde de hoje, 2 mil tinham sido vendidos. É, a parte mista, né? São milhares de ingressos na parte mista, essa frontal, inclusive, aqui. A predominância é praticamente absoluta dos torcedores do Flamengo. E o Fluminense ficou com o tobogã porque o Flamengo é o mandante do jogo. E por isso teve a prerrogativa de ficar com a ferradura. Levantamento diretamente para as mãos do Paulo Vitor. O Flamengo perdeu do Confiança, jogou em Aracaju no meio de semana, viagem, deslocamento, desgaste, um jogo corrido, e o Fluminense não teve partida no meio de semana, então teve uma semana mais tranquila de treinos e de preparação para o Fla-Flu. Veja o Cícero jogando na direita para o Jonathan. Gerson está ali pertinho, Jonathan prefere recomeçar com o Cícero. Se o Cícero faz muito bem, ele volta, tem o jogo à sua frente. Cícero, que começou jogando assim, se destacou jogando assim no Figueirense. Bola tocada para o Gustavo Scarpa. O Wellington Silva recebe do lado esquerdo. Arão Scarpa. Arão foi. Chegou tocando. Lateral é do Fluminense. Veja ali o William Arão como ele chegou firme. O lateral já cobrado. Vai recebendo o Pierre. Outro que volta a ser titular. Esse princípio de ano começou como titular. Perdeu a condição para o Edson. Agora volta a ganhar a confiança. Desta vez do Levir Coupe. O Wellington Silva, jogada com o Diego Souza, tentou o domínio, chegou bem o Wallace. Aí Marcelo Cirino de primeiro, toque é para o Cuejar. Vem o colombiano, botou na direita para a velocidade do Cirino. Cirino correu, não alcançou. Hoje, depois do Fantástico, todo mundo de olho. Vai ser formado um novo paredão no Big Brother Brasil. Super câmera lenta, esforço do Marcelo Cirino para chegar. Mas não deu. Fred na dividida com o Wallace. Está marcado o impedimento do Fred. Quando a bola saiu lá de trás do goleiro. Veja que ele está com a mão levantada. O bandeirinha marcou o impedimento. O Fred ficou meio sem entender porque a jogada foi terminar no campo de defesa do Fluminense, mas o impedimento foi marcado, né, Paulo? É isso aí, tem que ser considerado o momento do passe. E quando a bola foi lançada, o Fred estava em posição de impedimento e voltou para disputar com o Wallace.
Trabalho do Emerson mais atrás para o experiente Juan. Juan chama o capitão Wallace. Botando a frente para Marcelo Cirino. Esse William Arão de primeira. Boa bola para o Rodinei. Guerreiro vai para a boca do gol. Ele tentou o cruzamento. Gustavo Scarpa cede o escanteio. Uma jogada combinada, né, Luiz? Que é aquela puxada do Marcelo para o meio para aproveitar a velocidade do Rodinei. Mas a jogada não se concretiza porque ele não conseguiu acertar o cruzamento. Gustavo Scarpa chegou muito bem no bloqueio da jogada. Ederson vai na cobrança do escanteio. O Wallace e Juan, os dois zagueiros do Flamengo, na tentativa da jogada pelo alto. Chegou bem lá atrás Diego Souza. Ele corta, a bola vai chegar no Gerson. Quem subiu foi o Jorge. Tocou para Marcelo Cirino. Levantamento para Guerreiro. Dividida, a bola foi pela linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. O Gum e o Guerreiro, cada um faz um gesto diferente. E a gente vai ver o que aconteceu, olha. Tem um braço ali, o Gum sobe, o Guerreiro queria o toque. Olha o toque como foi. Do Gum na bola para escanteio, Paulo César. Bola na mão. Ele está ali procurando o espaço junto com o Guerreiro, os dois usando o corpo. A bola efetivamente bateu no braço dele, mas não houve intenção. O Ilharão recebeu na bola curtinha. Devolveu para o Emerson Sheik, linha de fundo. E tome cruzamento, o Wallace, a bola passou por ele. Olha o Wallace, bateu para o gol. Cavalieri! Grande defesa do goleiro do Fluminense. O Elton Silva cortou errado, o Wallace bateu. Corajoso Cavalieri. Ederson na cobrança de escanteio. Segue pressão do Flamengo. Ederson fez o levantamento, a bola passou. Chegou para fazer o corte lá o Pierre. Bola cai no Gerson, marcado pelo Jorge. Desmarca a falta do Jorge sobre o Gerson, favorecendo o time do Fluminense. Colombiano Cuejar foi convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo. Você vê ali o Fred. O Guerreiro também está convocado. O Cuejar pela seleção colombiana, o Guerreiro pela peruana. Ambos estão na expectativa de voltar a tempo para o Flamengo e Vasco da quarta-feira, do dia seguinte, que vai acontecer em Brasília. Bola tocada do Gustavo Scarpa para o Wellington Silva. Devolução para o Scarpa, mas a falta sobre o Marcelo Cirino. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú, cuidar do que é importante muda seu ano. Vai jogando o Flamengo de novo com o Emerson. Aí se manda o Sheik. Boa jogada individual, acaba desarmado. Foi bem o Pierre. Entregando para o Jonathan. Muita pressão. Ganhou o Ederson, tocou para o Emerson Sheik. Clareou, tentou o toque, foi desarmado por trás. Desmarcou simulação do Emerson, foi? Não entendi, Paulo César, você entendeu? Não, simulação não foi, senão ele teria levantado o braço. Diego Souza se manda pela direita, tocou para o Gerson. William Arão fez o corte, sai jogando com o Juan. Diga, Júnior. Não, a jogada anterior o Emerson demorou, né? Porque o Jorge estava se apresentando, né, nessa roubada de bola na saída que o Fluminense errou. O Fluminense está conseguindo, para furar o bloqueio da boa marcação do Flamengo, as viradas de jogo, tanto para o Jonatas como para o Elton Silva, para essa marcação chegar um pouco mais atrasada. E a gente viu na repetição, aqui não escapa nada, né? Foi falta, na verdade, cometida pelo Sheik. O Wellington Silva bateu à direita do gol, defendido pelo Paulo Vitor. Você comenta, que tal participar? Faça uma pergunta, mande sua mensagem. Você comenta. Hashtag VC Comenta. Olha, o Danilo Balotelli, centroavante, italiano, irreverente, ele pergunta: os altos e baixos do Flamengo se devem ao número excessivo de viagens, ao cansaço, ou porque o Muricy não tem o time ainda ideal, Júnior? Pode ter uma influência também, Luiz. Ele repete, eu acho que pela terceira vez, essa escalação, né? Primeiro era o Mancoejo e agora está o Ederson, né? Tentando encontrar a fórmula desse meio campo. Mas, logicamente, tem uma influência sim. Ederson entregou para o Sheik, que bolão! Bota para escanteio! Torcida do Flamengo sobe o som de novo no Pacaembu. Escanteio que o Ederson vai para fazer a cobrança. Como sempre, o Wallace e Juan
O Guerreiro se posiciona na marca do pênalti. O Ilharão está na primeira trave. Veja o levantamento. Juan subiu e cabeceou à direita do gol defendido pelo Cavalieri. Amanhã, depois do Jornal Nacional, as emoções de Velho Chico. Mais uma vez é a cabeçada do Juan. O Juan, impressionante também como ele chega em quase todas no escanteio a favor, né? Aí você tá vendo o Ederson. Chegou, foi bem no começo, algumas contusões. E agora recuperado, vai tentar emplacar uma sequência aí. Já já o Mancoejo estará de volta, o argentino. E aí vai brigar pela posição com o Ederson. O Mancoejo, só atualizando a situação dele, ainda está entregue ao departamento médico do Flamengo. Ele teve uma lesão no ligamento anterior do joelho direito, mas nada a ponto de fazer a operação. Então, tem uma expectativa de volta aí para pelo menos 2 ou 3 semanas. Luiz. Aproveitando aqui, o Neto Martins, através da hashtag Você Comenta, pergunta quem é que vai sair do time quando o Mancoejo voltar. Bom, e aí, Júnior? Acho que vai sobrar para o Ederson. Vai depender do rendimento dele, né, Luiz? Porque são jogadores com características bem semelhantes. Veja o trabalho do Cuejar, entregando para Arão. Arão mais atrás para Juan. Juan domina, levanta a cabeça, faz um domingo belíssimo na capital paulista. Já começou o outono, mas é clima de verão. A bola do Wallace foi muito forte, vai saindo o Diego Cavalieri para recomeçar tudo pelo Fluminense. Olha, o Pacaembu está mesmo com algo aproximado aí de 30 mil pessoas. É um grande público. Lembrando que o maior público do campeonato é algo em torno de 30 mil também no Fla-Flu, que foi disputado em Brasília, que o Flamengo venceu por 2-1 no primeiro turno. Luiz. Diga. Agora há pouco o Fred tomou um analgésico, ele veio aqui até perto do banco, tomou um comprimido. Nada a ver com a lesão da coxa, porque ele numa disputa de bola no início do jogo aqui com o Wallace, ele caiu e bateu a região lombar no gramado, estava sentindo dores e por isso tomou esse remédio. Foi tomar um remedinho, pegou. Precisa nem de água não, precisa de água não, o comprimido é pequenininho. Ah, tem água aí? Fui. Não precisou de água não, né, Fred? Lateral que o Rodinei já cobrou buscando o Guerreiro. Chega Gustavo, escapa, mas está marcada a falta do Henrique sobre o Guerreiro. O Guerreiro sofre muito com essa história de dominar de pivô, de costas para a marcação, né? O marcador chega meio que pisando nos calcanhares do Guerreiro e ele domina quase todas. Porque na ele sabe usar tomou bem, 4 pontos no supercílio direito, né, Luiz? Porque ele sabe usar bem o corpo e o zagueiro não pode deixar ele virar, né, Luiz? Lá vai para a cobrança de falta o Ederson. Você vê lá o Guerreiro se posicionando. O Juan, todos na meia-lua da grande área. Ederson fez o levantamento. Que bola perigosa, Cavalieri! De mão direita, salvou o goleiro do Fluminense. Gustavo Scarpa pressionado, perdeu para o Rodinei. Rodinei tentou botar na frente, foi para o chão, é falta nele. Rodrigo Carvalhais de Miranda começa a ter trabalho, hein, Paulo César? O jogo é muito disputado, né, Luiz? É limpo, com muita disputa. Olha só, o Diego abandona a bola, vai direto no Rodinei, mas ele tá indo bem, tá pitando em cima. Isso que é importante, tá em cima para ganhar a confiança dos jogadores. De novo o Ederson para fazer a cobrança agora mesmo. Ele mandou uma bola cruzada, ninguém tocou, quase enganou o Cavalieri. Lá vem cobrança do Ederson, partiu de pé direito o Ederson, levantamento, subiu para fazer o corte o Fred. Aí o toque de cabeça do Gerson. O Ederson tocou nela e a bola vai saindo. O lateral é do Fluminense ali pela esquerda. Lembrando que ontem o Vasco jogou em Cariacica, no Espírito Santo. Aliás, foi uma festa lindíssima. Você de Cariacica, da grande vitória, parabéns, viu? Foi um espetáculo. Os 18 mil lugares do estádio estavam ocupados. O estádio está um brinco. O Vasco venceu por 1-0. Um jogo difícil contra o Boa Vista. E o Vasco, portanto, chegando aos 6 pontos na liderança da Taça Guanabara. Veja o trabalho do Guerreiro. Henrique bloqueou, a bola voltou no Arão. Arão ficou sentindo a canela, já está parando o jogo e marcando posse de bola para o Flamengo. Tomou um pisão na ponta do pé. Nossa lente de aumento já entra imediatamente em ação. Aqui você não perde um lance, não perde um detalhe. Os profissionais da Globo fazendo a melhor transmissão de futebol do mundo para você. Se manda pela direita o Rodinei.
Chegou para fazer o corte, o Wellington Silva foi bem. Aí na hora de tirar o 10, saiu com bola e tudo, é lateral, é do Flamengo. Rodinei arremessando para o Guerreiro, vai Henrique na marcação. Guerreiro tentou para o Ilharão. O Wellington Silva sai jogando para Fred, marcado pelo Wallace, com falta sobre o Fred. Dispara o jogo e marca. Tomou uma bronca do Wallace ali agora, o juiz do jogo. Ali quando o cara passa com cara de mal, Paulo César, mas não fala nenhum palavrão, fala, pô, fui na bola, seu juiz. Aí não tem negócio de punição, não? Mesmo com cara de mal? Não, num jogo como esse você não pode desperdiçar cartão, né? Você também pode olhar com cara feia pro jogador também, e aí fica empatado. Você falava, vai jogar sua bolinha, não? Bora lá, bora lá. Ah, bora lá, tá certo, bora lá, vamos pro jogo. Aí o Cícero faz o levantamento buscando o Jonathan. Recebe do lado direito, Jorge marcando. Ele toca no garoto Gerson. Repito, foi negociado com o Roma, emprestado ao Fluminense. Até o meio do ano a princípio. Bola tocada para Henrique. Henrique protege do lado esquerdo. Chama o Wellington Silva. Gustavo Scarpa é a opção. Bola para o Gustavo Scarpa. Condição legal. Fred pedindo cruzamento. Olha o toque do Gerson. Incrível. O Jorge com ele. Tocou pela linha de fundo. É escanteio. Fred queria pênalti. Posição com o super tirateio esclarecendo. E ato contínuo para você. O Fred reclamou, o Gerson entrou com tudo. Vamos ver de novo, olha lá o Fred reclamando. E o toque do Jorge é um toque de altíssimo risco. O Paulo César vai voltar o tema já já, porque vamos ter escanteio. O Jorge está ali ajeitando um probleminha no pé esquerdo dele. Gustavo Scarpa na cobrança. E tome levantamento, toque de cabeça. Com falta, o Gum se apoiou. Bom, Paulo César, nós vamos ter que voltar ao início da jogada, a origem do escanteio. Fred reclamou de pênalti. Enfim, como é que você interpretou tudo, Paulo César? No primeiro momento foi uma boa atuação do assistente 2, o Michael Correia. A posição era legal. E depois aí na área há uma disputa do Juan com o Fred. Os dois usaram o braço. Eu não vi penalidade. Sai jogando o Paulo Vitor, é Fla-Flu no Pacaembu. Segunda rodada da Taça Guanabara, casa cheia para Flamengo e Fluminense na capital paulista. Henrique, aí o Gum, Emerson pressiona. Gum dá um chutão lá para o ataque buscando o Diego Souza. Melhor para o Wallace, a bola espirrada cai no Rodinei. Rodinei tentou levantamento para o Guerreiro. Antecipação foi do Pierre, foi bem o Pierre agora. Cícero com o Guerreiro, falta do Paulo Guerreiro em cima do Cícero. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, venha para o 4G mais rápido do Brasil. Gustavo Scarpa, a bola é boa para o Gerson. Vai no fundo, tentou direto para a defesa. Ele não tentou direto, ele tentou cruzar. A bola pegou um efeito e foi no Paulo Vitor. A ideia era o cruzamento para meio da área, Luiz. E tome contra-ataque do Flamengo. Emerson para Marcelo Cirino. Guerreiro pedindo cruzamento. Passou pelo Guerreiro, pelo Cavalieri. Passou por todo mundo. A bola pegou no tornozelo do Cirino. E por isso ela saiu assim meio estranha. Saiu sem velocidade, né? Porque o Guerreiro vinha fechando na diagonal para tentar aproveitar, Luiz. O Flamengo faz uma linha na defesa que já 2 vezes, né, o Fluminense conseguiu com bons passos furar essa marcação, né? As 2 jogadas, todas elas pelo lado direito da defesa. O Júnior, e o William Arão acabou de falar isso aqui para o Muricy Ramalho, pedindo uma cobertura um pouco melhor ali atrás do Rodinei. Marcelo Cirino. Jogada com o Rodinei. Recebe do lado direito o Rodinei. Chegou bem o Wellington Silva para fazer o corte. Lateral já cobrado para o Flamengo. O Ilharão para Rodinei. Rodinei de novo para o Ilharão. Ilharão que foi campeão aqui no Pacaembu, até de Copa São Paulo. Cirino. Pegou estranho na bola de canhota. Ficou sentindo inclusive ali, mas foi atrapalhado na hora certinha pelo Henrique. Veja aí o Levir Coupe. Mas ali à frente o Muricy. O Muricy teve uma passagem importante pelo futebol do Rio no Fluminense. Foi campeão brasileiro pelo Fluminense. Saiu depois de alguns entendimentos, de declarações de que a estrutura não estava adequada. O Leverkusen chega hoje numa entrevista conduzida pelo repórter Eric Faria no Esporte Espetacular. Também disse que
O futebol carioca carece de investimento em infraestrutura, mas não poupou outros centros, não. Diz que o futebol brasileiro como um todo precisa continuar investindo, especialmente em infraestrutura, em organização e gestão. Vamos ver de novo? Juan com Fred, 2 jogadores de Copa do Mundo. Tem alguma irregularidade do Juan aí, Paulo César? Ele fez a carga. Em cima ele cabeceia, mas embaixo ele deslocou o Fred, que joga como pivô, sempre procurando usar o corpo. O árbitro tem que ficar atento nesse tipo de disputa. Veja aí o Cícero. Fluminense, Cícero levantando para o Fred. Juan, perfeito. Com o peito, ajeita para o Cuéllar. Cuéllar faz a bola chegar ao Ederson. Ederson buscava o Emerson. Toque veio nas costas do Emerson. Lateral, portanto, que favorece o Fluminense. Bom, o termo Fla-Flu surgiu em 1925, quando você está revendo 2 jogadores de Copa do Mundo. O Juan foi brilhante com a camisa da seleção brasileira. O Fred teve grandes momentos também. E a defesa do Cavalieri talvez tenha sido a maior oportunidade do jogo. Ederson. Se manda Ederson, tentou o drible, botou na esquerda para o Emerson Sheik. Emerson para o Ederson, pé direito, bateu para o gol. Jogou sobre o gol, desvio do Pierre, é escanteio para o Flamengo. O Flamengo chega ao seu 5º escanteio. O Fluminense teve apenas 1. Você viu o Diego Souza, bota a mão no peito, pergunta, não é comigo, não era comigo, era contigo. E vai lá o Ederson para a cobrança do escanteio. Ele teve o Arão chegando correndo, mas ele disse para o Arão: não, Arão, a bola não tá legal, vou ter que fazer uma arrumação aqui de novo. Ederson na cobrança do escanteio. Vai para a bola, toma levantamento, passou pelo Juan. Vai chegar Gustavo Scarpa. Deu de primeira para o Gerson, boa visão e bom toque do Scarpa. Aí o Gerson deu uma olhada, percebeu que os companheiros não estavam colocados adequadamente para um passe talvez direto. Por isso que ele recomeça lá atrás com o Henrique. Henrique buscando o Cícero. Esse é o Pierre. Pacaembu, grande público, domingo de sol, domingo de Fla-Flu paulistano no Pacaembu. Bola tocada na esquerda para o Wellington Silva. Mas o termo surgiu porque houve um combinado em 1925 entre Flamengo e Fluminense. E esse combinado levou o nome de Fla-Flu. Gustavo Scarpa com o Juan. O Juan tinha até a jogada sob o controle, mas o Scarpa deu uma acelerada no finzinho dela, que ele falou: quer saber, eu vou botar para escanteio. Garoto, aí dá para ser meu filho. Nem tanto, né, Juan? Juan tá com 37, o Scarpa tem 22. Gustavo Scarpa vai lá para fazer a cobrança de escanteio. Diego Souza, Gum na primeira trave, levantamento, olha o toque de cabeça para fora do gol! O Cícero subiu e de forma impressionante. Ele não acredita, Luiz. Porque ele desperdiçou o gol, Júnior. Não, porque é uma das características dele, né? Que é a cabeçada, a impulsão. Ele pulou praticamente sozinho, né? Dono da jogada. Ó, muita gente no banco comemorou, viu? E a rede do Pacaembu, né? Essa rede quadrada do Pacaembu é distante para ela bater na rede. Às vezes, quando ela não bate no canto, demora mesmo para bater na rede. Teve muita gente que comemorou no Pacaembu. E o Cícero, que talvez seja, depois do Fred, o melhor cabeceador do time, né? Bola tocada para Gustavo Scarpa. Fred está de braço levantado. Ele tocou para o Gerson. Gerson domina, tentou fazer o giro. Tá no chão, é falta do Jorge. O Jorge está reclamando, botou a mão no juiz, rapaz. Ih, não, Jorge, não bota a mão no juiz que não pode. E a falta foi essa aí, Paulo César. Falta, atropelou o Gerson. O Gerson domina, quando ele vai virar, o Jorge chegou atrasado, cometeu a falta, marcada corretamente pelo Rodrigo. E que tem que chamar a atenção do jogador mesmo, viu? O jogador precisa respeitar, não pode colocar a mão, intimidar, senão o árbitro perde a autoridade. Agora a falta está mais próxima do gol. Gustavo Scarpa, que no Fla-Flu do primeiro turno fez um gol de falta, só que foi a caráter para ele, ou seja, mais do lado direito e mais próxima do gol, para quem é canhoto. O Henrique chuta forte, o Diego Souza também. A falta é para o Fluminense no Pacaembu. Gustavo Scarpa partiu, pé esquerdo, foi lá Paulo Vitor para fazer a defesa. É a 18ª vez que o Fla-Flu é jogado fora do Rio de Janeiro. O local que recebeu o maior número de Fla-Flus foi exatamente o Distrito Federal. Foram 5 Fla-Flus disputados em Brasília. Cuéllar, bola tocada para o Juan. Juan chama o William Arão.
Já passamos de 31 minutos. Mas calor no Pacaembu, 30 graus. Mas para Campeonato Carioca está fresquinho. Então não teve necessidade do tempo técnico. Está marcada a falta sobre o Arão. Em compensação no jogo Ituano em São Paulo, tempo técnico que está quente para Campeonato Paulista. Na verdade existe uma orientação de 33 graus, né? Mas aí vai do bom senso e tá valendo. Vai lá para fazer a cobrança de falta outra vez o Ederson. Você vê o Cícero e o Wellington Silva, os dois trocando ideia na marcação, como é que vai ser. O Cavalieri orientando sua defesa, a formação da barreira. Na primeira trave fica o Diego Souza. Agora vem levantamento do Ederson. O Ilharão, o Wallace, Juan, Guerreiro, Sheik. Ederson vai pra bola, tome levantamento. Arão no toque de cabeça. A bola foi da direita do gol. Wallace pegou nela. A segunda cabeçada do Wallace na mesma situação. A batida do Ederson está muito boa, Luiz, que é uma batida rápida, não é muito alta, que quem tiver mais time, né, vai levar vantagem, como aconteceu agora com o Wallace. E nessa altura, o importante para quem está marcando é, no mínimo, atrapalhar quem vai cabecear. Não pode cabecear sozinho, né, Júnior? Não, como aconteceu com o Cícero ali, né? O Cícero só deu azar que ela não teve precisão, né? Mas cabeceou corretamente. Toque de cabeça do Juan para o alto, Gerson e o impedimento do Gustavo Scarpa. O Gerson ficou sentindo um problema lá. Vai ser atendido, o próprio Jorge está apontando para a cabeça do Gerson ali. Que o Gerson subiu mais do que ele, Luiz. Então terminou tendo um encontro ali. Olha, quando eles sobem para a dividida na sequência, só deixar rodar a imagem. Agora, ó. Eles sobem, tem cabeça com cabeça. As costas contam, Paulo César? É qualquer parte do corpo. Menos os braços. Exceto o braço, né? Você vê que os pés estavam na mesma linha, mas ele estava um pouquinho inclinado. Jogada difícil. Um pouquinho inclinado. Imagina pro Bandeira. Bola para Marcelo Cirino, recebe na direita. Falta do Wellington Silva sobre ele. O jogo já está parado de novo. Hoje, Luiz, depois do Fantástico, todo mundo de olho. Vai ser formado um novo paredão no Big Brother Brasil. Oi, Gil. O Diego Souza deu uma pisada em falso no gramado. Enfim, ele trocou a chuteira do pé esquerdo. Botou uma chuteira daquelas que já vem com uma espécie de botinha, com uma meia, enfim, Emerson que protege um pouco mais. levantando para o Ederson, perdão, Gil. O Ederson dominou errado. Pressentiu uma jogada de perigo. Vai, Gil, completa, garoto. A chuteira do lado esquerdo é aquele modelo que tem uma espécie de uma botinha já inclusa na chuteira, uma meia, enfim. Ela é um pouco mais alta e você vai reparar que do lado esquerdo ele está usando um tipo de chuteira, do pé direito outra, porque ele pisou em falso com o pé esquerdo, para dar mais firmeza. Essa bola era de primeira, Luiz. O lançamento do Emerson foi bom, ele conseguiu fugir da marcação Ederson, mas o ideal seria jogar de primeiro para o meio da área. Toque de cabeça do Juan. Jonathan deixa a bola sair. Preferiu cobrar o lateral em vez de dominar a bola. O Emerson estava realmente pertinho dele ali. Vai lá o Jonathan na cobrança. Nesta madrugada começou o Mundial de Fórmula 1. Vitória de Nico Rosberg. Sinal dobradinha da Mercedes. Com o Hamilton em segundo, Vettel em terceiro. O Felipe Massa foi quinto. O outro brasileiro, o Nasser, ficou em 15º. Veja aí o Ilharão. O Grande Prêmio da Austrália. Arão tocando na direita para Marcelo Cirino. Rodinei passou. Cirino tentou levantamento. Foi direto. Jogou para fora. Jogou pela linha de fundo. Você vê que os times têm características diferentes, né? O Fluminense vai mais na base do toque de bola. E o Flamengo procura acelerar o jogo mais em função da velocidade dos seus jogadores de frente. E define com muito mais rapidez do que o Fluminense, que vai tocando a bola procurando os espaços. A terceira rodada da Taça Guanabara, são 7 rodadas, 8 times, todos contra todos em turno único, né? Terceira rodada no próximo fim de semana. O Flamengo joga no sábado contra o Volta Redonda em Volta Redonda. E o Fluminense no domingo enfrenta o Boa Vista. O clássico da rodada será Vasco e Botafogo. Em 7 rodadas serão 6 clássicos. Apenas uma rodada da tabela não apresentará clássico nesta Taça Guanabara. E o jogo do Fluminense contra o Boa Vista vai ser disputado em Xerém, no estádio do Tigres, do Los Lários. Aí sai jogando Diego Cavalieri. Diego Souza subiu, tentou o toque de cabeça. Aí o Fred com o Rodinei. O Fred calculou.
Mas está marcado um impedimento no ataque do Fluminense. O Leverkusen está olhando lá pro bandeirinha, meio indignado e tal. Tá tendo trabalho o assistente, que você está vendo aí, o assistente 2. Olha só. Quando nasce a jogada, a posição do Fred, ele vai voltar e a bola viaja. Tem que estar atento, né, Paulo César? Tem que estar ligado. Guerreiro. Jogada para Marcelo Cirino. Botou na frente o Cirino. No fundo, cruzamento, cortou, voltou pro Cícero. Sai jogando pro Fluminense. Tenta botar agora a velocidade. Gerson passa na ponta direita. Cícero carregou. Gerson passou pedindo. Cícero caiu. Tocou no Gerson. Bateu de canhota. Chega para fazer o corte. O Wallace, a torcida do Fluminense queria a marcação da falta anterior. E o juiz deu vantagem. Bola tocada com o Gustavo Scarpa. Levantou o Juan. Chega para cortar. Guerreiro. Emerson Sheik. Errou o passe, o Emerson Sheik. E a torcida do Flamengo queria um toque nessa jogada aí. Deu para decifrar, Paulo César? Quer esperar um pouquinho? Não, na verdade quem pediu um toque foi o time do Fluminense. Vai lá. Diego Souza recebe na ponta esquerda. 2 na marcação do Diego. Veja o Diego. Tentou fazer o giro. O Wellington Silva é a opção. Ele tentou calcanhar para o Wellington Silva. O Wallace corta. E Cirino completa. Veja o trabalho do Guerreiro. Fez o domínio. Tenta proteger. Bola saiu em lateral, que favorece o Flamengo. A gente tá vendo aí a reclamação dos jogadores do Fluminense no chute do Gerson, o toque do Juan. E aí, Paulo César? Então, na verdade, assim, houve a falta no Cícero, ele deu a vantagem corretamente e na sequência o Juan toca com o braço na bola. Bem no limite ali da linha da área. A gente precisa ver de novo. Cirino vai na linha de fundo, tentou o drible, o Wellington Silva no primeiro instante leva melhor. Cirino pressionou e a bola ficou com o Henrique. Henrique para Cícero. Cícero vai dominando ali pela esquerda, trabalhando com o Gustavo Scarpa. Lateral favorecendo o time do Flamengo. Para Júnior. É porque o Flamengo cria muito boas jogadas de linha de fundo com o Cirino, mas não está conseguindo dar prosseguimento à jogada, né? Uma jogada que poderia ter, né, uma dificuldade para a defesa do Fluminense, mas não está dando esse segmento, termina uma jogada desperdiçada. E quando o Paulo César fala no limite o toque do Juan, porque nos últimos tempos a gente teve algumas novas orientações em relação a mão na bola, né? E no limite que eu disse é no limite da linha da área. Para mim, houve o toque porque ele tem uma ação de bloqueio, ele abre o braço. Precisa ver se foi dentro ou fora da área. O Cícero percorreu 4,5 km. Chutou não, cabeceou uma bola para o gol e recebeu 2 faltas. São os números do Cícero, camisa 7 tricolor. Bola tocada para o Wellington Silva. Scarpa. Olha, Alex Pereira, Kécio, rapaziada participando através da hashtag Você Comenta. O do Flamengo participando, um número bem expressivo. E muita gente destacando que será que na hora do Sheik dar um tempinho, ser poupado aqui e ali ou até perder a condição de titular? Eu acho que o desgaste vai fazer com que ele faça o rodízio, Luiz. Sheik tem 37 anos. Bola tocada para o Gerson. Botou lá atrás para o Gum, recomeça para o Fluminense. 40 minutos, 40 do primeiro tempo, 0 para o Flamengo, 0 para o Fluminense. Vem buscar o Cícero. Esse é o Pierre. Chama Henrique. Outra vez o Cícero. Cícero vai dominando, o Cícero fica entre os 2 zagueiros. O Pierre vem atrás, também se infiltra ali para sair jogando. Os 2 volantes, um de cada lado, né? Os zagueiros ficam mais abertos. Diego Souza levantando para o Fred. Nem para o Fred, nem para o Paulo Vitor. Só tiro de meta que favorece o Paulo Vitor, que favorece o Flamengo. Ao longo de toda a história, o Flamengo já disputou 120 partidas aqui no Pacaembu. Claro que a maioria absoluta delas contra as grandes equipes do futebol paulista. Pacaembu que foi inaugurado na década de 40. Depois nós tivemos o advento do Morumbi, né? O Morumbi foi inaugurado em 1960, mas foi completado em 70. E durante anos o futebol paulista usou mais o Morumbi. O Ilharão. Daí Arão. E a bola foi à direita do gol.
Luiz, o pessoal aí do hashtag Você Comenta do Flamengo tá pedindo para tirar o Emerson, mas aqui nas sociais do Pacaembu pedido para tirar o Marcelo Cirino. O Muricy já ouviu umas 2 vezes. Ô Muricy, tira o Cirino. Levantamento para o Fred. Sempre bem marcado pelo Juan. Juan não está permitindo que o Fred consiga fazer o... Tá certo que a bola veio quadrada agora, né, Fred? Mas ele ficou sentindo um problema nas costas. O Pierre está fazendo ali um movimento que o Juan teria levantado o joelho, como fez o colombiano Zúñiga na Copa do Mundo no Neymar. Mas aí esse joelho é do salto, né, Paulo César? É do salto. Há o contato sim, mas é quando o Juan está tomando a impulsão, não teve nenhuma intenção de atingir, de agredir o adversário, completamente diferente daquele lance do Zúñiga. Olha, tem pênalti para o Santa Cruz no clássico pernambucano contra o Náutico. O Grafite bateu e não fez. Segue 0 para o Santa Cruz, 0 para o Náutico. Hexagonal final do Campeonato Pernambucano. Fred vai sair de campo. Optou por sair correndo, Fred. Ele já tomou analgésico. Aí tá esperto, não quero marca não. Já fez efeito. E o Pedrão, massagista do Fluminense, está ali acompanhando o Fred também. Pedrão do time de massagistas do Fluminense. Bola com o Wellington Silva ali do lado esquerdo. Trabalhando com o Pierre, 43 minutos. Já já tem show do intervalo para você. Diego Souza tocando lá atrás. Chegou bem o Gum. Entregando para o Henrique. Aí Pierre. Wellington Silva. Rodinei está na marcação. Wellington Silva tocou mais atrás para Pierre. Aí Cícero. Trabalha com o Gum. Mas a bola chegará ao Jonathan. Aí pressionar o Jorge. O Jonathan entregou no Gum, que toca no Cícero. Pressiona o Ederson. Aí o Cícero tenta ligar lá para o Gustavo Scarpa. Rodinei tocou de cabeça. Wellington Silva para o Gustavo Scarpa. Marcação próxima do Rodinei. Gustavo Scarpa não está tendo vida fácil. Ele tocou para o Wellington Silva. Entrega para Diego Souza. Abrindo o jogo. Diego Souza. Devolvendo para o Pierre. Lá na direita está o Jonathan. No meio tem o Fred pedindo. O Pierre. O Pierre fez mais ou menos uns 0,7 gols na vida. Menos de 1. De vez em quando deve dar uma vontade de fazer um golzinho, né? Pelo Fluminense, o Pierre chega a 31 jogos e ainda não sentiu o prazer de balançar a rede. Quem joga na mesma função no Vasco e balançou a rede ontem foi o Marcelo Matos. E olha a bolinha, falei em gol. Bolinha na tela da Globo, gol no Campeonato Pernambucano, no Clássico Pernambucano. Santa Cruz faz 1-0 no Náutico. O Ilharão tentou o cruzamento. Chegou o Pierre e botou. E botou no corpo do Ilharão. E aí, portanto, tiro de meta para o Fluminense. Já saiu jogando o tricolor. Jonathan. Aí vem o Jonathan. Ganhou bem a jogada, trouxe para a diagonal. Tentou para o Fred. O Wallace cortou. Aí o Cícero ajeitando para Diego Souza. Diego Souza chama o trabalho do Jonathan. Aí na esquerda para Pierre. 45 minutos. Vamos a 46 no primeiro tempo. O Wellington Silva e também cruzamento para o Fred. Subiu o Juan e tirou. A disputa entre os dois está bem legal. Por enquanto o Juan vai levando a melhor. Mas o Fred é aquele que precisa de uma bola, né? Bola com o Henrique. Lá atrás para Diego Cavalieri. Veja o trabalho do Henrique. Momento em que apita Rodrigo Carvalhais de Miranda. Vem de papo no primeiro tempo no Pacaembu. Fla-Flu no Pacaembu. Não está lotado, mas é casa cheia o Pacaembu. Temos um grande público
no estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho. Você vê os números do primeiro tempo. O campinho, a cor vermelha, é o ponto do gramado mais frequentado pelos jogadores das equipes. Lembrando que a parte defensiva e a parte de baixo do vídeo. Luiz. Vamos lá, Carlos Gil, Marcelo Correge. Estou ao lado do Cícero. Já, Cícero, muitos dos teus companheiros comemoraram quando viram aquela tua cabeçada. Você também achou que tinha entrado? Não, nem eu acreditei. Você pode ver que depois eu fiquei meio lamentando ali, mas o jogo continuou. Temos que continuar, a equipe está se comportando bem, mas realmente ali uma cabeçada ali que podia ser mais feliz. Por pouquinho, né? Por pouquinho. Valeu, Cícero. Marcelo? Estou aqui ao lado do Marcelo Cirino, que eu vi conversando ali com o Guerreiro, porque ele conseguiu fazer algumas jogadas daquelas de pivô, abrindo para você na direita. O último passo não está conseguindo sair. O que faltou ali, Cirino? Não, a gente estava conversando, teve uma bola ali que eu dei um pouco na frente. Ele estava dando um toque para mim segurar um pouco mais, porque começou muito rápido, ele não conseguiu me acompanhar. Mas é só esses detalhezinhos que a gente acertando, a gente consegue fazer o gol. Obrigado, Cirino. Luiz Roberto. Muito bem, Marcelo Correge, Carlos Gil, os nossos repórteres aqui no Pacaembu. Vamos ver o gol no clássico pernambucano. Santa Cruz e Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Vamos botar o gol aí para você. Depois de perder um pênalti, o toque de cabeça do alemão. Gol do Santa. A estreia do Léo Moura. O Léo Moura que fez uma história belíssima no Flamengo. Vai continuar a sua vida jogando no futebol pernambucano. E já já nós voltamos. Já já tem mais show do intervalo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Cleiton Conservani, Carol Barcelos, Planeta Extremo. Imagens e desafios impressionantes. Seguinte, meus amigos do Show do Intervalo. Domingo passado nós estreamos no Show do Intervalo um novo quadro, Papo Reto. O telespectador se transforma em repórter e faz pergunta para os técnicos, para os jogadores. Hoje no Papo Reto, Muricy Ramalho e Diego Souza. Vamos a ele. Diego Souza, qual a diferença entre jogar no Fluminense ou nos outros clubes do Rio? A diferença que tem é essa, é um clube que me formou. Então é gratificante assim voltar a jogar aqui. Ô Muricy, qual é o setor que o Flamengo precisa de reforço? Bom, a gente tem, ainda na zaga nós temos 4 jogadores, é muito pouco, né? Então eu acho que cabe mais um aí, né? A gente tá contente com a zaga que nós temos. Tem uma revelação que acho que vai ser uma grata surpresa, que é o Léo. Está treinando muito bem. Ele ainda vai ter oportunidade ainda no time, mas está treinando muito bem. Então a gente não precisa muito de reforço. E a gente tem que deixar também as vagas para os meninos, né? A gente começar a trazer muita gente, os meninos não dá para promover os meninos. Diego Souza, se você meter o gol no Vasco, você vai comemorar, sim ou não? Sem dúvida, eu sou profissional, né? E aqui a rivalidade é grande e você às vezes fica tanto tempo sem fazer gol que tem que comemorar. Quero saber se essa molecada aí da base vai vingar mesmo. Tem alguns que realmente são diferentes e tem coisa boa lá, cara. E ainda, não só nos juniores que vão na Copa São Paulo, mas no juvenil tem algumas promessas lá que vão virar sim. É o papo reto, que legal nas respostas dos dois, né? E no caso do Muricy, como ele está atento às divisões de base, ele foi para o Flamengo com essa expectativa de poder participar de todas as categorias do clube. Estou aqui com o Júnior e com o Paulo César de Oliveira na cabine do Pacaembu. Vou começar pelo Júnior, tá bom? Vou começar com quem jogou menos, né, Paulo César? Melhores momentos para a gente analisar aqui com o Júnior. Jogo bastante equilibrado. O Fluminense começou um pouco melhor dentro das suas características, tocando a bola, virando o jogo. Essa foi a primeira boa jogada, né? Com a chegada do Diego. Se essa bola vem do chão, né, eu acho que era o Gustavo Scarpa, que estava acompanhando pelo lado esquerdo. Agora foi o Cavalieri, que saiu bem, né? Não ficou esperando definir a jogada. Ele foi para procurar bloquear como bloqueou. Muito bom batida essa bola, Luiz. Você vê que ela fica numa dúvida entre os jogadores de defesa e o próprio Cavalieri consegue defender na base do reflexo. Novamente o toque, a defesa em linha, ele faz, né, o movimento para poder receber onde está marcado ali. Isso aconteceu praticamente em todas as jogadas, né?
Os dois times conseguiram fazer bem a jogada de linha de fundo, mas não teve esse último passe, como aconteceu agora também com o Flamengo, com essa jogada do Marcelo Cirino. Essa cabeçada do Cícero. Você vê que ele está equilibrado, ele está consciente do que vai fazer, tanto que ele nem acredita Acho que que errou. até ele falou, fiz. Seguinte, Paulo César de Oliveira, o lance do Gustavo Scarpa na ponta esquerda cruzando, com aquela discussão sobre se o Fred foi puxado pelo Juan ou não. Vou rodar uma imagem aqui pra gente curtir e você analisar. Vamos lá. Aí está a imagem, Paulo César. Em braço pra lá, braço pra cá. Em tempo real, e depois naquela primeira repetição, eu falei que tinha sido uma disputa normal. Os dois haviam usado o braço. Mas por esse ângulo, olha só, o Juan agarra o Fred também. E o Fred também. Exato, mas olha só como o Juan agarrou de forma ostensiva, impedindo o Fred de disputar a jogada. Se o árbitro tivesse visto, ele teria que ter marcado o pênalti. Por esse ângulo, eu teria marcado o pênalti, porque houve falta do Juan em cima do Fred. Autoriza Rodrigo Carvalhais de Miranda. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo de Flamengo e Fluminense. É o Fla-Flu paulistano aqui no Pacaembu. Fluminense sem substituições, Luiz. Flamengo também. Cansaço pra lá, cansaço pra cá, mas vamos mantendo os times. Afinal de contas é Fla-Flu, meus amigos. Bola lá pro Guerreiro, subiu o Gum. Bola volta no Cuejar. O colombiano joga na esquerda para Emerson Sheik. Veja o Emerson, tentou o drible, caiu. Mão, toque do Emerson Sheik. Foi o que marcou a arbitragem. Mas essa ele inverteu. Houve a falta do Jonathan. O Emerson tá passando. O Jonathan meteu a mão no peito dele e impediu a sequência da jogada. Foi falta para o Flamengo. Diego Souza dividida, Gerson. Chega bem o Jorge. Rasga Pierre, a bola vai saindo ali em lateral, que favorece o Flamengo. Lembrando que por essa rodada nós teremos mais um jogo ainda pela Taça Guanabara. Botafogo e Madureira se enfrentam logo mais às 6h30 da tarde, horário de Brasília. Guerreiro não conseguiu o domínio. Gerson, Diego Souza, Gerson, toque errado, chega Juan. Tocando lá atrás, buscando Paulo Vitor. O gramado está quase que inteirinho na sombra. Só lá no alto do seu vídeo, conforme você está vendo agora, a gente tem trechos no sol. A temperatura está bem mais agradável agora. Bola tocada na esquerda para o Wellington Silva. Que bola perigosa. Foi lá o Cuejar. Colombiano tocou de cabeça. Chega a Gum. Jogou lá na galera o Gum. Rodinei na cobrança do lateral. Mais um pouquinho, o gramado inteiro estará na sombra. Bola com o Ederson. Aí o William Arão. Chega bem o Wellington Silva, antecipação. Recupera para o Fluminense. Acabou sendo desarmado. Rodinei, Arão, Ederson. Bola volta no William Arão. Cirino está na ponta direita, Guerreiro vem pelo meio. A bola vai para Rodinei. Rodinei tentou botar na frente, caiu. Lance normal, já estava ali pertinho. Torcida do Flamengo queria a marcação de falta. E o Fluminense sai jogando com o Pierre. Pierre tocando para Diego Souza. Ganhou do Emerson Sheik. Passou o Jonathan. O toque do meio do Jorge foi de presente para o Gustavo Scarpa. Paulo Vitor. O Fred abriu na esquerda, livrinho. Veja que a bola vai vir do Jorge, ó. Toque do Jorge. O Fred vai aparecer ali agora. Nem apareceu, mas ele estava livre. Olha lá o Fred livrinho. E aí, Júnior? Mas ele ficou numa posição muito boa, né, Luiz? Quer dizer, no meio, central. É que o chute dele não saiu. Saiu forte, mas não saiu angulado, né? Como ele gostaria de bater, né? E hoje, depois do Fantástico, todo mundo de olho. Vai ser formado um novo paredão no Big Brother Brasil. Torcida tricolor, aumenta o volume no Pacaembu. Torcida do Fluminense que está no tobogã. Tobogã que foi construído em 1972. Antes ali nós tínhamos um palco que se chamava Concha Acústica. A bola saiu. Lateral do Fluminense. Bola tocada para o Pierre. Recebe ali pela direita. Fred está de braço levantado pedindo. Aí ele buscou o Diego Souza. Ajeitando para o Jonathan. Jonathan para Pierre. Pierre mais atrás para Gum.
Olha o Gum, tentou o drible. Ederson, tocou no Emerson. Guerreiro vai pelo meio. Emerson Sheik e Henrique. Emerson Sheik, pé direito. Futebol na Globo, aqui é emoção. Sadia, estrogonofe, congelado após o preparo, deliciosamente saudável. Guerreiro ficou marcado. De qualquer forma, ele abriu os braços para o Emerson. Qual a outra solução para essa jogada, Júnior? Talvez ele tenha se precipitado um pouco. Poderia ter levado a bola um pouco mais para o meio para abrir mais o ângulo para poder chutar. Ele já percorreu 5 quilômetros e 200 metros, o Emerson Sheik. Aí o Ederson faz o levantamento na direita para o Rodinei. Chega o Wellington Silva. E de cabeça chama o Diego Cavalieri. Pacaembu, a ferradura do Pacaembu, como é chamada a parte original do estádio, né? Além do tobogã. Não é aquela lotação. Dá até para botar mais alguns torcedores. Dá tomada pela torcida rubro-negra. E o tobogã tem lá o seu público do Fluminense. E olha, com a bolinha anuncia Campeonato Mineiro. Fábio Júnior, interminável. 1 para o Vila Nova, 0 para o Cruzeiro. E o jogo é no Mineirão. Campeonato Mineiro, 12 times, turno único, os 4 mais bem colocados se classificam para as semifinais. Veja o trabalho do Cícero. Ficou marcado pelo Ilharão. Gum, mais o levantamento para o Fred. De novo Juan. Marcelo Cirino. De primeira para Paulo Guerreiro. Mais atrás no Arão. Faz a bola chegar ao Cuejar. Cuejar tocando, botando para o Ederson. Ederson para Emerson. Vai para cima da marcação do Jonathan. Passou o Jorge. Emerson, pé direito, levanta. Guerreiro dominou. Tentou a devolução para o Emerson, não foi legal. E a bola fica com o Diego Cavalieri. Bola para o Diego Souza. Ele toca de cabeça para o Fred. Ela vai voltar no Diego Souza. Diego Souza para Jonathan. Outra vez no Diego Souza. A gente falou há pouco do Cruzeiro. O Diego Souza fez um grande jogo desde que voltou ao Fluminense, exatamente contra o Cruzeiro. Na Copa Sul Minas Rio, né? O Fluminense ganhou no Mineirão. Ele fez 3 gols. O Wallace jogou para a lateral. Tá todo pressionado a defesa do Flamengo. Vai lá o Diego Souza na cobrança do lateral. É comecinho de segundo tempo. É o Fla-Flu no Pacaembu pelo Campeonato Carioca. Jonathan na cobrança. Tem o Gerson na bola curtinha. É o que ele faz. Cuejar está na marcação. Veja o Jonathan. Tenta fazer o giro. Ficou no chão e sofreu a falta. Cuejar e Ederson estavam na jogada. O Jorge agora conversa ali com alguns companheiros. Deu uma olhada pro Paulo Vitor. Mas ficou só o Ederson na barreira. E vai o Gustavo Scarpa, que é canhoto para a cobrança. É aquela bola que vem com a curva na direção do meio do campo, né? A barriga é para cá. Lá vai o Gustavo Scarpa, levantamento. Olha o Diego, tocou para trás. Paulo Vitor, o toque foi do Henrique. E sai jogando o Paulo Vitor com o Rodinei. Rodinei tentou para o Marcelo Cirino. Tentou fazer o giro, recupera o Fluminense. Houve a falta. Cirino está indignado com a marcação da falta. O Fluminense já cobrou, está com pressa o Fluminense. Bola tocada para o Jonathan na direita. Fred está pelo centro. Ele trabalha com o Gustavo Scarpa. Scarpa que está invertido agora com o Gerson. O Gerson foi para a ponta esquerda e o Gustavo Scarpa está na ponta direita. Aí a bola para o Henrique. Cícero. Diego Souza. Bola tocada na direita para o Jonathan. Devolução para o Diego Souza. Fred se aproxima. Juan. Soberano fez o corte. Sai jogando com o Ederson. Ederson sai jogando pela esquerda e a falta do Jonathan sobre ele. Vamos ver o gol do Vila Nova contra o Cruzeiro. Mineirão, Campeonato Mineiro. O David, técnico do Cruzeiro, vive pressionado. E o interminável Fábio Júnior. Levantamento Fábio Júnior, impressionante.
Tá pertinho dos 40 com a camisa 7. Ele meio que evitou de comemorar ali. Ela fez um gesto para a torcida do Cruzeiro. Não, comemorou timidamente. Jogou em inúmeros times grandes do futebol brasileiro, Fábio Júnior. Seu Levir. Gustavo Scarpa. Pressionou o Rodinei, ganhou. Guerreiro, Arão, passe errado, lateral Fluminense. O Wellington Silva na cobrança do lateral. O toque foi do Fred, o William Arão. De novo o Wellington Silva, a bola caiu no Gustavo Scarpa. 5 jogadores do Flamengo na marcação. William Arão roubou e saiu jogando para o Flamengo. Tentou para o Guerreiro, de primeira para o Emerson Sheik. Ele tentou, não sei se ele quis dominar ou dar um toque na frente. Mas o movimento do Jonathan talvez tenha provocado uma dúvida na cabeça do... Ou ele errou, né? Deixar isso para o Júnior me dizer o que ele acha que aconteceu. Acho que ele ia dominar já para frente, Luiz. Só que ele passou da bola, né? Ela pegou na ponta do pé e caiu para o lado errado. Henrique despachando lá para o ataque. Vai chegando para fazer o corte. O Jonathan botando na direita para o Gerson. Foi puxado pelo Jorge. Levou vantagem. Botou para Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa fez o levantamento para o Gerson na ponta direita. Aí o garoto dominou. Fred está pedindo. Gerson tentou bater para o gol. Foi bloqueado pelo Juan. Aumenta a voltagem do Fla-Flu. Bola tocada para o Gustavo Scarpa. Levantamento para Diego Souza. Não alcança. É só reposição para o Flamengo. O Juan e Fred, desde que o jogo começou. Diego Souza, rapaz, tentou um lençol ali no Jorge. Diego Souza. Diz ele o seguinte: os meus amigos mais queridos me chamam de sósia do Cauã Raymond. E os meus amigos mais ou menos me chamam de orelha. É, Diego Souza, tem isso. Mas ele convive com bom humor, né? Com os apelidos. Falta sobre o Gerson. Cometida pelo colombiano Cuéllar. Já estamos com 11 minutos do segundo tempo. Segue 0-0 no Pacaembu. O Wellington Silva domina pela esquerda. Tome cruzamento. O Juan deixou a bola passar. E o Paulo Vitor também. É só tiro de meta que favorece o Flamengo. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Casas Bahia. Sempre uma loja perto de você. Osvaldo vem aí, Carlos Gil. É isso, o Fred vai sair, já era previsto que ele não jogasse 90 minutos por estar voltando de lesão, então daqui a pouquinho Osvaldo com a 17 no lugar do Fred com a 9. Vem Flamengo, bola com o Cuéllar. Cuéllar vai dominando. Guerreiro se movimentou pelo meio, o colombiano botou na esquerda para Jorge. Jorge domina, Cirino está de braço levantado pedindo. Bola para Emerson Sheik, trouxe para a perna direita, fez o levantamento, passou por todo mundo. O Osvaldo no último jogo do Fluminense, ele já fez inclusive um papel centralizado. Jogou mesmo ali como se fosse o centroavante. A outra possibilidade é o Diego Souza ficar enfiado. O Osvaldo vai na beirada e o Gerson ou o Scarpa, um dos dois vai para o meio, Júnior. Talvez o Diego, né? Pelo corpo, né? Pela altura, seja o indicado para ficar mais centralizado, né? Os outros têm características diferentes, de mais movimentação. Entrou, portanto, o Osvaldo com a camisa número 17 no Fluminense. Saiu o Fred voltando de contusão, um mês depois praticamente. Ainda não está com a condição física ideal. Bola para Guerreiro, vai chegando. Aí o domínio do Guerreiro. Chegou o Pierre, Guerreiro pressiona. Falta do Guerreiro em cima do Pierre. Pierre tá bravo, socou o chão. Queria punição para o Guerreiro. Vamos ver se foi falta de cartão amarelo, na opinião do Paulo César de Oliveira. Não, só falta. O Guerreiro deixou o braço ali, interrompeu a sequência da jogada. Falta bem marcada pelo Rodrigo. E na próxima sexta, a Arena Pernambuco, depois de Velho Chico, Brasil e Uruguai, eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar de um lado, a volta de Luizito Soares do outro.
Aqui o Fred sendo devidamente amparado pelo Pedrão, que é o massagista em serviço hoje, né? Aí do Pedrão tem o GG do Samba, tem o André, tem o Veloso, o time de massagistas do Fluminense. Vai lá o Jonathan para fazer a cobrança. Chega Gustavo Scarpa, 2 na marcação. Jorge, da esquerda buscando o Guerreiro. Com o peito o Guerreiro ajeita para o Emerson. É raríssimo o Guerreiro perder essa bola levantada para ele, é incrível. Faz isso como poucos, viu? Ou domina ou consegue tocar como ele fez agora. Vai lá o Jorge na cobrança do lateral. Vamos nos aproximando dos 15 minutos do segundo tempo. Gerson, Ederson, lateral Fluminense. Scarpa chutou, a bola bateu na canela do Ederson. Nesse momento o Gerson está um pouco mais na função do Diego Souza. O Diego que tentou o domínio ali ficou mais enfiado. O Oswaldo mais na ponta esquerda. A modificação feita pelo técnico Levir Coupe. Cirino para o Emerson Sheik. Sofreu a falta do Pierre. Sheik também é outro que soca ao chão. E agora o juiz entendeu que era para cartão. Já cobrou o Emerson Sheik. Tocou para o Guerreiro. Guerreiro domina do lado esquerdo. Perseguição é do Gum. Colombiano Cuellar recebe. Atravessou uma bola perigosíssima. Oswaldo ganhou. Rodinei. Fez falta no Oswaldo e vai ser punido. Aproveita e analisa os 2 cartões do Pierre e do Rodinei, Paulo César. Os 2 cartões foram bem aplicados. O do Pierre, o Sheik já tinha passado. O Pierre foi só nele. E nessa daí, o Rodinei interrompe o contra-ataque do Fluminense. Olha só, ele chega empurrando o Oswaldo. Cartão bem aplicado também. Bola com o Henrique. A dupla de zaga titular do Fla-Flu de hoje. Gum pela direita e Henrique pela esquerda. O Jonathan ganhou a condição de titular. Modificações feitas pelo Levir Coupe. A exemplo do Pierre que voltou a ser titular hoje. Olha o Oswaldo, rapaz. Aprontou o salseiro e arrumou o escanteio lá pela esquerda. E o Oswaldo agora pediu a presença da massa tricolor. Gustavo Scarpa, é outro escanteio para o Fluminense. Jogadores do Flamengo vão se posicionando. O Fluminense tem uma bola aérea muito forte. Com o Henrique, com o Gum, com o Diego Souza e com o Cícero. Lembrando que no clássico do domingo passado o Gum empatou de cabeça no último minuto. Escanteio cobrado. Subiu o Jorge na primeira trave e tirou. Grande público no Pacaembu. Ainda não foi divulgado o público presente não, mas é algo em torno de 30 mil pessoas. O cartão amarelo para o Pierre, está aí a confirmação no seu televisor. Bola com o Wellington Silva. Mais atrás para o Pierre. Pierre ajeitando para Cícero. Cícero para Henrique. Pierre pressionado. Cirino. Falta do Pierre no Marcelo Cirino. Pierre acabou de tomar cartão amarelo. Agora o Ilharão e o Wellington Silva meio que se enroscaram ali. Inteligentemente eles se desculparam para evitar qualquer punição mais rigorosa. Bola com o Jorge do lado esquerdo. Fluminense fecha todo no campo defensivo agora. Veja o Emerson. Chamando o Cuellar. Aí Juan. Do lado direito agora é o Wallace quem recomeça o trabalho para o Flamengo. O Ilharão. Rodinei passou na velocidade. A bola foi tocada para o Cirino. Protegeu. Ficou com o Rodinei. Para trás para Guerreiro. Bateu para o gol. Cortou o Jonathan. Guerreiro errou o chute, é verdade. Exatamente, Luiz. Ele equilibrou o corpo para bater de uma forma mais segura. Mas só que ela não pegou legal como ele gostaria. Talvez tenha sido o principal ataque do Flamengo no segundo tempo. Bola com o Jorge, trabalhando com o Ederson. Ederson tem o Emerson, ficou no chão Ederson. O Ederson reclama e o Emerson entendeu que o Gum fez falta nele. Agora, eu sou testemunha aqui, porque eu tô com a visão de longe, então eu tenho visão periférica. Quando o Emerson é puxado, olha o juiz, ele tá olhando pro Ederson. E você, Paulo César, achou que foi falta? Foi falta, sim. Ele acabou não observando, né? Como foi fora da disputa da bola, ele não teve ali um ângulo adequado para marcar a infração. Nossa, bolinha pinta na tela da Globo. Tem gol acontecendo e é no Campeonato Paulista, hein? Olha, Paulo Henrique Ganso. Aí desandou a fazer gol nessa temporada. E a jogar bem, inclusive, né?
É o artilheiro do São Paulo no ano, acho que é o 5º gol conseguido do Ganso. São Paulo está ganhando do Ituano em Itu. O Ituano está lutando por classificação, é exemplo do São Paulo. Os dois não estão garantidos nas quartas de final do Campeonato Paulista. A vitória para o São Paulo é muito importante. Cuéllar, bola para Cirino. O Ilharão, Rodinei na direita. A bola vem mal passada. O Wellington Silva conseguiu tocar. Rodinei recomeça. Entregando para o Ilharão. O Ilharão tem um movimento pelo meio do Cuéllar. Aí o colombiano, na esquerda ele chama Jorge. Jorge já dominou. Emerson Sheik está pelo meio. Guerreiro também, do lado esquerdo não tem nenhuma opção. Ele tocou a bola curtinha para o Emerson. Emerson protege o Fluminense todo marcando. Cuéllar ajeitou para o Emerson. Emerson na direita entrega para Rodinei. Rodinei, tome levantamento. Marcelo Cirino, Henrique fez o corte. E o Wellington Silva tira dali. Recomeça o Flamengo com o Wallace. Condição é legal, hein? Guerreiro vai disputar a bola com o Henrique. Henrique conseguiu tocar de cabeça para o Wellington Silva. Viu bem o Cícero. Cícero, bola no chão. Rolando no gramado verdinho do Pacaembu. Diego Souza, linda bola para o Gerson. Gerson domina. Osvaldo na boca do gol. Gerson cruzou. Paulo Vitor. Que velocidade, que bola do Diego Souza para o Gerson na esquerda. Aí o Gerson ia dar uma ótima bola, Luiz. A intuição do Paulo Vitor é que fez com que ela não chegasse no Osvaldo, que vinha fechando pelo outro lado. Nitidamente o Fluminense está mais limpo, né? Na parte física, né? Você vê que acelera o jogo, consegue marcar bem, coisa que o Flamengo não consegue. E nessa última jogada o Jorge demorou para sair. Veja o Rodinei. Aí vem o lateral que começou no Corinthians, veio da Ponte Preta para o Flamengo. Agora tocada na esquerda, Emerson Sheik. Entregando para Jorge. Jorge agora chama Cuéllar. Veja o trabalho do colombiano. Na direita ele buscava o Marcelo Cirino. Wellington Silva tirou. A bola vai no Diego Souza. Diego Souza para o Wellington Silva. Hoje jogando como lateral esquerdo. Passe errado para o Ilharão. Ele domina para o Flamengo. Tem poucas opções. O Ilharão teve que usar um pouco da habilidade. Chama agora o Cuéllar. Cuéllar trabalha no centro para Ederson. Ederson tem o Emerson Sheik passando. O Emerson recebe do lado esquerdo. Vai para cima da marcação. Jorge, Ederson, recebe. Osvaldo marcou. Ederson tentou bater pro gol. Foi travado pelo Osvaldo. Está jogando agora Gustavo Scarpa. Gerson na ponta direita. E tome velocidade. Juan. Esse foi um dos pontos fortes do Juan ao longo de toda a sua carreira. E aos 37 anos ele deu um pique maior do que o meu garoto de 18. Vamos ver o gol do São Paulo no Campeonato Paulista? Vamos a ele, Estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu. São Paulo no ataque. Cruzamento de... Olha o Ganso. Veja que o Muricy sempre dizia, o Ganso precisa entrar na área. Desde o Santos. O Paton Balsa chegou, o técnico argentino, falou a mesma coisa. E o Ganso tentando na área, desandou a fazer gol. O problema dele na semana... São Paulo está em situação difícil na Libertadores. Ele fez o gol do empate lá na Venezuela contra o Trujillianos, mas ele perdeu um pênalti. Senão era a semana perfeita do Ganso. Luiz. Diga. Mais velocidade aí no ataque do Fluminense. Vai entrar o Marco Júnior com a 35. É o 100º jogo do Marco Júnior com a camisa dos profissionais do Fluminense. Vai sair o Diego Souza. E o Alan Patrick vem aí pelo Flamengo. Vamos ver quem vai sair. Saindo o Diego Souza, entrando o Marco Júnior. 100ª partida do Marco Júnior com a camisa do Fluminense. O Muricy, dificilmente ele muda o jeito do time jogar. Tanto que você vê a formação do banco dele. Ele tem... amarelo, porque tá ganhando tempo, seu Diego Souza. Foi bem o juiz aí, Paulo César. Primeiro ele chamou a atenção. O Diego não respeitou, recebeu o amarelo corretamente. Mas eu dizia, o Muricy tem reserva para o Ederson, reserva para os caras da beirada, reserva para o centroavante. A tendência é trocar. É o Ederson. O Ederson. Ele não vai modificar o que ele está procurando. Correto. Olha só o Ederson pela direita. Tentou uma pedalada, vai na linha de fundo. Olha o Wellington Silva. Tá bem ele na lateral, viu, Luiz? De repente, todas as experiências que foram feitas com os outros jogadores que não deram certo, ele está correspondendo plenamente. E o Fluminense ganhou uma serenidade no outro lado, né? Que é o que não vinha acontecendo.
O Jonathan tá ali. Tá meio, digamos assim, tímido na parte ofensiva, mas em compensação, defensivamente, não teve bola nas costas. Aí o Gum. Daqui a pouco o Alan Patrick no lugar do Ederson. O Ederson também volta de um período de inatividade, de contusão. Vai entrar o Alan Patrick. Gustavo Scarpa. William Arão. Guerreiro. Bolinha na tela da Globo. Pernambuco, nós temos clássico. Santa Cruz estava vencendo. Daniel Moraes empata para o Náutico. Chega Gum tirando, mas está marcada a falta. Guerreiro tinha ficado caído. E o juiz marcou a falta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Skol Ultra, a cerveja oficial dos atletas não oficiais. O Guerreiro chamou essa falta, hein? Fez a proteção, o Gum estava com o braço ali. Para mim, não houve a infração. E o Ederson pediu para ficar só para cobrar essa falta. Ajeitou com enorme carinho. É o último lance do Ederson no jogo. Veja a concentração do Ederson. A barreira protege o canto direito. Defendido pelo Cavalieri. Gol defendido pelo Cavalieri. Ederson, o que será que está passando na cabeça dele? Vou sair, vou chutar para o gol. Vou cruzar. Ederson, autorizado, experimentou e jogou sobre o gol. E ele vai sair para a entrada do Alan Patrick. Ou seja, o jeito de jogar continua sendo o mesmo. Hoje, Luiz, o Ederson jogou 75 minutos. 5 a mais do que, na verdade, 70 minutos. 5 a mais do que no jogo de quarta-feira passada. A dupla Fla-Flu, curiosamente, as últimas vitórias, Alan Patrick 19 no lugar do Ederson, que percorreu 7 quilômetros e 700 metros. A última vitória de cada um deles aqui no Pacaembu, 1-0 e sobre o Palmeiras. A diferença é que no caso do Fluminense foi o último jogo e do Flamengo já tem 4 jogos que não vence no Pacaembu. Essa partida do Fluminense a que você se refere, Luiz, foi no Campeonato Brasileiro de 2014. A do Flamengo no de 2010. Está jogando pela esquerda o Flamengo, bola com o Jorge. Mais atrás é Juan quem recebe. Aquela arrancada que o Juan deu com o Gerson, vou falar para você, aos 37, o cara deve se cuidar 24 horas por dia, Júnior. Sem contar a intuição, né? Já sabia que a jogada ia ser ali. Ele já leu a jogada, saiu um pouquinho antes e conseguiu chegar bem, né? Manuel, zagueiro, empata o jogo no Mineirão. Agora Cruzeiro 1, Vila Nova também 1. O Frederico tá ali fazendo um gelinho, acompanhando o restante do jogo. O Pierre está inconformado com a marcação da falta. Falou um monte pro juiz. O juiz olhou para ele agora ali, você viu ali embaixo? Depois falou, pô, Pierre, fala sério, né, Pierre? Saiu com bola e tudo o Rodinei agora. Lateral que favorece o Fluminense. Temos gols para mostrar para você, então vamos a eles. Já já a gente mostra. Gol do Náutico, gol do Cruzeiro para você. Jorge, Cuejar. Outra vez o Jorge. Marcado pelo Osvaldo. Osvaldo na ponta direita. Scarpa na ponta esquerda. O Marco Júnior está fazendo aquela meiuca. E o Gerson mais adiantado agora. Vai recomeçar o Flamengo lá atrás com o Wallace. 28 minutos. Segue 0-0 o Fla-Flu do Pacaembu. Bola com o Cuejar. Outra bolinha na tela da Globo. Olha, tem Atletiba em Curitiba pelo Campeonato Paranaense. Thiago Lopes faz para o Coritiba. 1 para o Coxa, 0 para o Atlético.
Cuéllar. Alan Patrick se desmarca, recebeu, Emerson Sheik na ponta esquerda, domina o Emerson, vai para a jogada o Emerson Sheik, tá passando o Cuéllar pedindo, o time do Fluminense se fecha todo, Emerson errou o passe, a bola caiu no Marco Júnior, pressionou o Emerson, ganhou, juiz parou o jogo e marcou a falta do Emerson. Vamos balançar a rede? Então vamos lá. O Náutico empata o clássico pernambucano. Daniel Moraes. Tocou de cabeça no cantinho. Tudo igual, Santa Cruz e Náutico 1. Zagueiro, de cabeça também. Cruzeiro. Ih, rapaz, não foi de cabeça não. A cabeçada não entrou, bateu no pé da trave. E agora a gente vê imagens do Pacaembu ao vivo para você. O gol do zagueiro Manuel para o Cruzeiro. Jorge, do lado esquerdo. Fluminense volta de novo. Se fecha, marca muito. Já já a gente mostra o gol do Coritiba. Gol marcado pelo Thiago Lopes. Veja aí o Alan Patrick. Tentou para o Guerreiro, mas o Cícero se antecipou. Gerson passou o Scarpa. O passe foi longo demais. Olha lá o Paulo Vitor. Já sai jogando com o Wallace. Meia hora de bola rolando no segundo tempo. Aí você vê a posse de bola, o Fluminense com 54% contra 46% do Flamengo. O Flamengo está sem ideia, Luiz. As jogadas são sempre previsíveis, né? Você vê que não acelerou, não acelera o jogo como acelerou no primeiro tempo. Cuéllar, Alan Patrick, faz a bola chegar ao Marcelo Cirino. Pensa, 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 fica difícil. O Ilharão, outra vez o Marcelo Cirino. Outra vez na direita o trabalho do Rodinei. Marcelo Cirino perdeu. Cícero para Henrique. Aí para Gustavo Scarpa. E vai ser atendido o Wellington Silva. E a gente aproveita para ver o gol do Coritiba. Atletiba. Também um dos clássicos bonitos do futebol brasileiro. Você está revendo a contusão do Marcelo Cirino. Daqui a pouquinho, se tivermos condições, a gente bota o gol do Coritiba. O time do Flamengo vai sair o Marcelo Cirino com a número 7. E entrou o Gabriel com a 17. O detalhe é que a torcida do Flamengo aplaudiu a substituição. O gol do Thiago Lopes de cabeça no Atletiba agora. Uma jogada toda construída pela direita. Thiago Lopes, jogo na Arena da Baixada, na casa do Furacão. Você pode reconfirmar para mim, Corrégio, por favor? Saiu o Cirino com a 7, entrou o Gabriel com a 17 e a torcida do Flamengo aplaudiu. Gabriel acabou de entrar e já levantou a massa. Sofreu a falta o camisa 17, que tem sido aquele que participa de todos os jogos. Um jogador de confiança do Muricy, embora não seja titular. Alan Patrick. Outra bolinha na tela da Globo. Pela esquerda quem recebe é o Jorge. Jorge vai entregando para o Sheik. Vila Nova com o veterano Mancini. 2-1 sobre o Cruzeiro em pleno Mineirão. Tá difícil a vida para o David. Bola com o Alan Patrick. Pierre tá marcando, ele toca no Emerson. Emerson ajeitando para Cuéllar. Cuéllar tirou a marcação do Marco Júnior. Chamou o Gabriel. Gabriel tocou mal. Marco Júnior, Cícero, Gerson. Gerson domina. 2 na marcação. Bola espirrada, Juan entrega para Gabriel. Gabriel foi derrubado pelo Marco Júnior, é falta marcada pelo Rodrigo Carvalhais de Miranda. Luiz. Diga, Gil. A gente está falando tanto, né, desse lindo clássico aqui no Pacaembu, casa cheia. Isso pode vir a se repetir ao longo do ano, porque Flamengo e Fluminense vão se enfrentar novamente, certamente no Campeonato Brasileiro. Pode ser que seja aqui e, eventualmente, no próprio Campeonato Carioca, uma semifinal, uma final. Ou então, quem sabe, numa final de Primeira Liga, já que os dois estão nas semifinais, jogam agora na quarta-feira, né? O Fluminense contra o Internacional e o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Na Copa Sul Minas Rio ou Primeira Liga. Cuéllar. Vai dominando ali pelo círculo central. Na esquerda o Emerson. Muita demora na entrega da bola. O Emerson ficou irritado. Cuéllar chamou o Gabriel. Gabriel entrega para Rodinei. O Rodinei mais atrás para Alan Patrick. Alan Patrick dominando. Entregando para Arão. Arão arrumou para o Guerreiro. Foi para o chão. Falta nele.
E tem cartão amarelo para o Henrique. E tem gol acontecendo. Rafael Silva empata para o Cruzeiro. E a gente está revendo o lance. O Gum por trás do Guerreiro. E aí para o César? Falta. Uma tesoura por trás. O Guerreiro está ali, como sempre, como pivô, fazendo a proteção. E o Gum entrou por trás. A gente só precisa confirmar o cartão. Isso. Eu acho que foi pro Gum, pela falta. Perfeito. O Rafael Silva empatou pro Cruzeiro ali. E não por reclamação do Henrique, né? Cartão pro Gum, confirmei aqui. Guerreiro já se levantou. E o Guerreiro ajeitou para fazer a cobrança. Ele e o Cuéllar. O Alan Patrick agora ficou, o Guerreiro já saiu. O Guerreiro tá mancando. Vai aparecer no seu televisor agora. Cartão pro Gum. Alan Patrick bate muito bem. É um fundamento que ele faz com precisão. Treina muito Alan Patrick. É a melhor falta a favor do Flamengo no jogo. Diego Cavalieri orienta a barreira aqui. Protege o canto esquerdo do gol tricolor. Alan Patrick já está autorizado. 0-0 no placar. Alan Patrick vai para a bola. Pé direito, Alan Patrick na barreira. Voltou para Alan Patrick, bateu pro gol. A bola desviada, escanteio. Na primeira batida da própria falta, o bloqueio me pareceu do Gerson. E depois o escanteio. Lá vem cobrança de escanteio para o Flamengo. O Wallace e Juan, os dois zagueiros vão lá. Guerreiro está na marca do pênalti, levantamento, chega Jonathan e tira. Agora tocou por último no Rodinei. Portanto, lateral para o Fluminense. Quer ver gol? Então vamos lá. Cruzeiro e Vila Nova. Mancini, o Mancini do Atlético, do Roma. E o Rafael Silva, aquele que era do Vasco, empatando para o Cruzeiro. Tá tudo igual lá, 2-2. Os principais campeonatos estaduais pelo Brasil. E a Globo sempre trazendo imagens, gols, trazendo a cobertura completa para você. Guerreiro, Henrique foi por baixo. Certamente a partida mais correta que o Henrique está fazendo com a camisa do Fluminense desde a sua chegada. Marco Júnior. A bola é para o Osvaldo. Que bolão. Bateu para o gol. À direita do Paulo Vitor. Mas, Luiz, a atuação do Henrique, ela vem condicionada pelo sistema defensivo, né, que o Fluminense coloca hoje com o Pierre e o Cícero, sempre bem posicionados à frente da zaga. Quer dizer, dificilmente ele está saindo no combate direto, né? Está sempre com a jogada mastigada e com a experiência vai se colocando melhor. Veja o Juan, levantamento buscando o Paulo Guerreiro. Henrique levou a melhor, a bola volta no Alan Patrick. Bola boa para o Gabriel. Ajeitou para o Emerson Sheik. Pé direito, tentou levantamento. Era para o Alan Patrick, cortou. O Wellington Silva. Bola volta no Arão. Arão para Cuéllar. Cuéllar agora entrega na direita para Rodinei. Rodinei para Alan Patrick. Alan Patrick tem o Gabriel se movimentando. Toca mais atrás para o Cuéllar. Cuéllar devolve para o Alan Patrick. Aí vem o camisa 19. Alan Patrick tem Gabriel pertinho dele. Tocou para o Gabriel, experimentou, voltou no Ilharão. O Ilharão tenta a jogada individual ali pela direita. Acaba desarmado. O Wellington Silva procurou a bola. Arão achou, tocou no Rodinei. Na hora do cruzamento, Pierre toca para a lateral. Olha, no Atletiba tem gol do Coxa de novo. Juan, olha o Ilharão dominando, tentou bater. Não conseguiu bater legal, né? Bola saiu pela linha de fundo e a gente vai mostrar o gol do Coritiba. Se já tiver no ponto, evidentemente, né? O Juan, lembra do Juan? Lateral esquerdo do Flamengo? Tá jogando no meio de campo do Coritiba e de pênalti. Ele faz o segundo. 2-0 para o Coxa dentro da arena. Agora, Júnior, claramente há uma carência de jogadas de ataque trabalhadas dos dois lados, né?
O Fluminense está agora com as substituições, jogando mais em velocidade. Fugiu um pouco da sua característica do primeiro tempo, que era o toque de bola. E o Flamengo nitidamente com algum problema físico. Guerreiro com o Henrique. Melhor para o Henrique. Gerson. Domina ali na direita, toca no Oswaldo. Oswaldo para Marco Júnior. Marco Júnior para o Gerson. Bandeirinha marcou impedimento no ataque do Fluminense. A dupla Fla-Flu. Impedimento do Gerson aí. Rapaz. É contigo mesmo, Paulo César. O árbitro de vídeo aqui precisa da linha do tira-teima, hein? O Wallace estava lá no meio. Jogada ajustada. Magno Alves vem aí. Outro que se contundiu, tem entrado bem nos jogos do Fluminense. Daqui a pouco vai o Levi Coupe botar mais um atacante no jogo. Nesses últimos minutos aí, né? Quase 40. Quanto será de acréscimo teremos no Pacaembu? Alan Patrick para o Jorge. Muito forte. É só tiro de meta. Personagens do Fla-Flu, Oswaldo, Emerson Sheik, Henrique. A barba cresceu, né, Henrique? O Henrique estava no Napoli. O Henrique teve na última Copa, né? Foi convocado pelo Filipão e fez parte do grupo. Diga, Carlos Gil. Está saindo o Gustavo Scarpa com a 40 para a entrada do Magno com a 20. Em campo, o Magno Alves. 118 gols com a camisa do Fluminense. E saiu o Gustavo Scarpa. Boa revelação tricolor. Desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Tem lateral o Fluminense. Vai lá o Jonathan para fazer a cobrança. Estou tentando ouvir aqui o público presente. Passa de 28 mil, não consegui captar pelo sistema do som aqui do Pacaembu. Digamos, os números 28.727. Pagantes e 30.188 presentes. Repete, Correge, 30 mil? 30.188 presentes. Renda de R$ 1.374.375. 30.188 presentes. Um domingo de gala realmente no Pacaembu. Talvez merecesse um clássico com um monte de gols. Bola com o Alan Patrick. Tocando mais atrás para Emerson Sheik. Levou para o pé direito. Levantamento para o Ilharão. Henrique tirou a bola, voltou. Gabriel defendeu. Cavalieri. Bandeirinha não marcou, não. Quem marcou foi o juiz. O Bandeirinha levantou a bandeira depois. Canastrão, Bandeira, rapaz. Porque o Ilharão atrapalhou ali o Cavalieri lá. Ô, Paulo César, é contigo. É isso aí. O Ilharão, ele está lá em posição de impedimento e interfere na ação do goleiro Diego Cavalieri. O assistente ficou parado, assustado. Esperou o Rodrigo marcar e depois acompanhou. E a nossa microcâmera colocada lá dentro do gol, mostrando todo o movimento ali do Cavalieri e também do Ilharão, né? Toque de cabeça do Magno Alves. Lá atrás, Cuejar. Colombiano dá um chutão lá para o ataque buscando o Guerreiro. Ele tentou o toque de cabeça para o Rodinei. O Rodinei ligou o turbo, mas não foi possível agora. Amanhã, depois do Jornal Nacional, as emoções de Velho Chico. Olha lá o Wellington Silva para fazer a cobrança do lateral. 42. Estamos agora na expectativa do período de acréscimo, que vai apontar o Rodrigo Carvalhais de Miranda. Vai chegando lá o Oswaldo na ponta esquerda. Magno Alves foi para a boca do gol para o Marco Júnior. Paulo Vitor. E já sai jogando o Paulo Vitor. Entregando para o Jorge. Encosta o Gerson na marcação. O Ilharão outra vez no Jorge. Mas a bola chegar ao Rodinei. Aí vem o Rodinei. Busca o Emerson Sheik. Guerreiro foi pelo meio. Sheik tentou na direita. Bolão para o Gabriel. Na linha de fundo que tentou bater cruzado. Wellington Silva. E a bola bate por último no Gabriel. Só tiro de meta para o Fluminense. Árbitro de vídeo, Paulo César de Oliveira. A vida não tá fácil para ninguém, hein?
não tá tranquilo, não tá favorável. Não tá, mas a bola resvalou ali no Gabriel e acertou a assistente. Ai, meu Deus, não é fácil, não. E você vê que a gente tinha super câmera lenta acompanhando ali. Toca lá, toca cá, toca lá, toca cá. Juan de cabeça para Emerson Sheik. Do lado esquerdo, Jonathan na marcação. Aí o Emerson. Trabalhando no meio com o Cuéllar. Cuéllar domina, Gabriel na ponta direita. O Ilharão, Rodinei também foi. Rodinei passou, Gabriel recebeu na ponta direita. Entregou atrás para o Ilharão. Emerson foi, se movimentou, o Guerreiro também. Cuéllar entregou para o Sheik. Emerson Sheik levantou. Botou força demais. A bola vai pela linha de fundo. Depois de 74 anos, com uma diferença importante, né? Há 74 anos, o Fla-Flu foi 0-0, mas foi um jogo cuja chuva foi daquelas. O gramado ficou impraticável e tal. Contam as reportagens da época, evidentemente, né? Há 72 anos, nenhum de nós estava ainda vivo para contar essa história. E Luiz, o período de acréscimo, para a gente saber se vamos ter um outro 0-0 ou vai ter gol. Atenção, o período de acréscimo será dos protocolares 3 minutos. Bem que o Carvalhais podia dar 10 minutos de acréscimo, né, Paulo Zé? Pacaembu vai demorar de novo 70 anos para ter outro no Pacaembu. Tô brincando, ele tem que fazer o que manda a lei, o que manda a regra, como deve ser a vida. O jogo tá bom demais e o acréscimo é correto, de acordo com o tempo perdido aí nas substituições. Últimos minutos do Pacaembu. Próxima sexta, eliminatórias da Copa, Brasil e Uruguai. Logo depois de Velho Chico. Sexta-feira da Paixão, feriado. E esse jogo de arrepiar na Arena Pernambuco. Para mais de mês, com todos os 40 mil ingressos vendidos. E depois o Brasil joga contra o Paraguai. Lá em Assunção, né? Na outra terça. Está jogando aí o Wallace. Levantamento para o Guerreiro. Henrique Gum. Gum recuando lá para o Diego Cavalieri. Guerreiro dá uma pressionada. Cavalieri não quis correr riscos, não. Aí chegando ali o Wallace. Aí a vez do Pierre. Toca de cabeça para o Osvaldo. Bola fica no Arão. E olha a bolinha. Pinta na tela da Globo. Tem gol acontecendo. E é no Paulistão. Aqui pertinho, a 80 quilômetros do Pacaembu. Ituano empata com o Léo. Ituano 1, São Paulo também 1. Não tá fácil para ninguém, companheiro. Está jogando pela direita o Jonathan. Lateral para o Flamengo. Tem pressa o Alan Patrick. Ih, rapaz. O quarto árbitro mudou a decisão do juiz. Foi isso, Paulo César? Foi isso aí. Pelo contato visual entre eles ali, o Rodrigo tinha concedido o arremesso lateral e agora parou o jogo. Mas ele marcou a falta aí do Patrick em cima do Jonathan. Estava bem pertinho ali o Leandro Lima e Silva. Marco Júnior lá na ponta esquerda. Chegou o Marco Júnior. Vai para cima do Rodinei. Marco Júnior, pé esquerdo, levantou, subiu o Ilharão. A bola vai cair com o Osvaldo. Arrumou para o Pierre. Pierre levanta para o Gerson. Gerson tentou ajeitar mais atrás para o Magno Alves. Magno Alves tentava para o Cícero. Ganhou o Gabriel. Nem sem querer adiantou demais. Bola fica na esquerda com o Wellington Silva. Wellington Silva para Marco Júnior. Gerson e Magno Alves pedindo. Chega o Ilharão. E bota para a lateral. O Wellington Silva vai para fazer a cobrança. Pode ser o último lance do jogo. Quase 48. Gerson. O Wallace subiu e tirou. Rodinei completa. Apita Rodrigo Carvalhais de Miranda. Fim de papo no Pacaembu. Depois de 74 anos, um Fla-Flu volta a ser disputado no charmoso, no histórico Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. E de novo 0-0. Luiz. Números do jogo, você tem aí os números, mas eu já vou atendendo o chamado do Carlos Gil e do Marcelo Corregi.
Eu tô interrompendo só, desculpa aí, Luiz, que o Fred já foi substituído, tá aqui do meu lado, eu não fui até o fundo do campo, tava aqui do seu lado. Fred, queria saber como é que foi o jogo, você tá voltando, tá tudo bem, tranquilo? Quarta-feira também tem um jogo decisivo contra o Inter. Não, a volta foi esperada, né? Senti o ritmo do jogo, um mês parada, a dificuldade é grande. Fiquei um pouco assim, triste porque a bola passou algumas vezes no gol ali e essa falta de ritmo atrapalhou um pouco, mas tenho certeza que daqui uns 2, 3 jogos aí as coisas já começam a voltar novamente e os gols sairão. Aquele lance no primeiro tempo você ficou meio revoltado ali com o pedido de pênalti do Juan. Eu escorei o Juan e depois o Gustavinho sozinho ia na marca do pênalti para fazer o gol, ele puxou a minha camisa assim, muito forte, ficou uns 3 segundos puxando ela ali, foi pênalti claro, me impedindo de que eu estava na frente, né, para fazer o gol, mas nem o juiz nem o bandeira dela. Valeu, obrigado, Fred. Correge. Tô aqui com o William Arão, Carlos Gil. William, a impressão que a gente tinha do lado de fora do campo é que vocês sofreram com a marcação do Fluminense, pouco espaço no ataque e com cansaço também, foi isso? Não, acho que não, né? Acho que a estratégia nossa no primeiro tempo foi marcar um pouco mais atrás, demos a bola para eles, natural que eles tivessem mais posse de bola. No segundo tempo a gente conseguiu pressionar mais, sofremos alguns contra-ataques porque a gente estava pressionando mais, estava jogando mais no campo deles, tivemos alguma chance para poder fazer o gol e não fizemos. Acho que foi um jogo bem disputado, com chance para os dois lados. Infelizmente nós não conseguimos aproveitar as nossas. Jogava mais uma meia hora aí? Eu jogava. Eu pedia pro árbitro ele dar mais uns 10 minutos. Acho que a gente estava bem no jogo, estava conseguindo controlar bem a partida. E acho que a qualquer momento a gente poderia fazer o gol, mas infelizmente não saiu. Tá aí, não tá cansado não, viu, Luiz Roberto? Jogar um Fla-Flu é sempre legal. Vamos ver gol, gente. Vamos ver gol.